Essa é uma história muito boa, cara. Só pra você ter noção, esse é Doc Já. E sem contar que ele era um viciado em ler manhwa igual você. Só que você vê narrado, né? E ele com certeza passou os piores momentos da vida dele lendo uma história só. E ele sempre aguardava atualização. E o mais louco é que a obra não tinha outra visualização sem ser a dele. E às vezes alguma pessoa entrava sem querer e ficava duas visualizações. Mas mesmo assim, aquela história era completamente dedicada a ele. E é claro que quando ele voltava para casa, ele estava acostumado a sempre voltar de trem lendo seu manhwa. E de repente, o autor disse que seria o último capítulo. E ele, depois de ver isso, começou a ficar desacreditado, tentando girar a tela para baixo, mas nada encontrava. E de repente, a sua colega de trabalho sentou ao seu lado, perguntando o que ele estava lendo, mas ele disse que não era nada. Ele mesmo começou a pensar na vida pensando que essa menina tinha se esforçado tanto, mas ele só tinha uma faculdade de terceira categoria, e ele até mesmo se esforçasse mais poderia ser até o protagonista da história, quando de repente ele recebeu uma mensagem de alguém agradecendo a ele. A única coisa que ele pensou é que poderia ser o autor das maneiras de sobreviver, já que ele não tinha contato com muitas pessoas, e então ele perguntou se era esse autor, porém ele disse que só pôde completar aquela novel graças a ele, e até mesmo ganhou uma competição, mas ele pensou que as maneiras de sobreviver não poderia ter ganhado uma competição, já que só ele era o leitor. O autor então disse que a novel estava sendo programada para ser monetizada às 7 horas, perguntando se poderia enviar um presente para ele, pedindo no e-mail dele, e quando ele enviou, ele pensou que iria receber uns 50 mil wons ou até mesmo um bônus, mas na verdade ele só recebeu um e-mail com um anexo, e esse e-mail informava que a monetização iria começar às 7 horas, e agora eram 18h55, então ele tinha 5 minutos sobrando. Mas infelizmente quando ele foi abrir a novel, realmente o site não existia mais. Isso era muito estranho, perguntando se eles tinham deletado para poder monetizar, quando de repente aquele vagão de trem começou a parar. E então ele pensou que tinha algo de errado, achando que poderia ser um ataque terrorista, quando todos começaram a ficar muito nervosos, mas um monstro de repente apareceu. Incrivelmente, quando a hora se transformou em 7, ele estava observando o horário atentamente. Por coincidência, todos esses fenômenos estavam acontecendo nesse mesmo horário. O motorista do trem começou a avisar que todos deveriam fugir daquele lugar. Sua colega de trabalho estava completamente nervosa, perguntando o que estava acontecendo, mas ele mesmo não sabia. Então, uma aura vermelha começou a se manifestar no trem, e ele começou a perceber que aquilo parecia muito com a história que ele estava realmente lendo. Ele então começou a pensar que tudo aquilo parecia ser ridículo, mas de alguma lógica ele se lembrou do nome de Diabrete, que era um monstro com 2 chifres e com uma forma redonda. Ele ficou realmente desacreditado que aquilo tinha acontecido, já que não tinha chance nenhuma disso acontecer com ele, já que o monstro era chamado realmente de Diabrete e tinha aparecido na frente dele agora, de acordo com o capítulo 1 que ele tinha lido. E então, de repente, todos no metrô começaram a ficar assustados, e um homem começou a gritar dizendo que aquilo parecia uma cena de filme. Sua colega porém disse que aquele monstro aparentava estar falando em espanhol, e se ela deveria ir conversar com ele para traduzir, porém, o nosso prota Doc disse que isso era loucura, perguntando se ela pelo menos sabia o que aquela coisa era. Então ela começou a gritar, perguntando se conseguiam ouvir ele, já que aquela atualização coreana ainda não tinha funcionado, perguntando se todos conseguiam ouvir ele. Então de repente, o homem começou a perguntar se realmente aquilo era uma cena de filme, dizendo que ele tinha coisas para fazer e uma audição para ir, já que ele estava ficando sem tempo. De imediato aquele monstro já mandou ele ficar quieto, mas não deu outra oportunidade, simplesmente matando ele na mesma hora e estourando a cabeça dele. As pessoas que estavam lá começaram a gritar de pavor, e agora aquele monstro começou a dizer que realmente não era uma cena de filme e nem um sonho, matando todos que estavam fazendo barulho, ou nem mesmo uma novel, dizendo que aquela era a pura realidade e que eles deveriam conhecer e entender isso, enquanto aquela menina colocava a mão na boca para nem falar nada, e o nosso patinha pensava que aquilo realmente, sem dúvida, e é claro, era real. Aquele monstrinho disse que eles tinham vivido uma vida excelente até hoje, mas eles estavam dormindo, respirando, comendo e até fazendo outras coisas aí, e agora eles iriam viver em um mundo novo, já que esse tempo tinha chegado ao fim e nada era de graça para eles, e agora eles
eles precisariam se esforçar. Mas de repente um homem se aproximou perguntando se aquele monstrinho queria dinheiro. Tem que ter muita coragem pra fazer isso, né? Mas ele foi lá e realmente fez. Então o nosso platinha já pensou que esse diretor financeiro era muito idiota. Então ele começou a mostrar um cheque, dizendo que ele podia falar o valor que ele quisesse que ele ia colocar lá naquele papel, sendo o valor de milhões ou até mesmo 2 milhões. E ele disse que ele poderia pedir qualquer coisa que ele resolvia rapidinho com o dinheiro. Mas nesse momento ele começou a dizer que aquele valor não servia nada do mundo celestial, queimando aquele dinheiro como se não fosse nada. E ele disse que se ele fizesse mais alguma coisa relacionada a isso, ele iria estourar a cabeça dele na hora. Nesse meio instante, esse bichinho já começou a dizer que eles estavam enrolando demais, que já estava na hora das constelações chegarem. E então ele começou a ativar a habilidade que fazia com que aquele trem se tornasse em uma fase, ativando então o canal BI7623 sendo aberto, e as constelações agora estavam entrando. Nesse mesmo momento, alguns receberam aquele sisteminha maroto como é de costume, enquanto uns estavam decepcionados, outros ficaram muito felizes recebendo aquilo. E o nosso prota só pensava que tudo estava acontecendo igualzinho ao cenário do primeiro capítulo. E o cenário principal agora tinha chegado. Era a prova de valor, mate um ser vivo ou mais, e a dificuldade era nível F, e eles tinham 30 minutos para conseguir, e a recompensa era 30 moedas, mas se eles falhassem, iriam receber a morte. E o bichinho era tão miserável que pediu para que eles deixassem as coisas interessantes para que ele pudesse assistir, e desaparecendo e deixando todos eles lá no vácuo. Eles até estavam se perguntando agora que o bichinho tinha sumido se eles poderiam falar normalmente para não morrer, e de repente uma menina começou a pegar o telefone para ligar para a polícia, mas ela não estava atendendo e era amiga do nosso protinha, porém ele disse para a Sangue se acalmar, já que eles não poderiam resolver isso dessa forma, deveriam jogar o jogo daquele monstro que estava desenvolvendo e talvez eles poderiam sair daquela fase. Porém, ela nem tinha pensado nisso, já que agora eles estavam nesse jogo e precisavam resolver aquilo para poder simplesmente vencer. Mas como eles poderiam descobrir como vencer isso? E era isso que o nosso protinha precisava resolver. Porém, o nosso prota só pensava que realmente tinha tudo a ver com o jogo. O diabrete, os corpos espalhados pelo vagão, um assalariado coberto de sangue tremendo e uma senhora sentada no assento preferencial rezando. E essa situação era meio difícil de se acreditar, mas não havia dúvidas nenhuma. Ele estava dentro do manhwa. E agora, a novel Maneiras de Sobreviver, que ele leu por mais de uma década, se tornou realidade bem na sua frente. Mas ele deveria pensar o que ele precisava fazer para sobreviver nesse novo mundo, já que agora ele precisava resolver essa missão prova de valor. E eles estavam indo bem calmos, mas parecia que o que estava acontecendo ali iria começar a piorar logo logo, de acordo com o que ele lembrava. E de repente, uma pessoa começou a dizer que todos deveriam se acalmar e prestar atenção por um momento, pedindo por favor, já que todos sabiam que aquilo era um pequeno acidente e poderia levar a várias casualidades em uma emergência nacional. E então ele começou a mostrar sua carteira, dizendo que ele era da emergência nacional e era o primeiro tenente ativo do batalhão do exército. E então depois disso, ele percebeu que aquele soldado era um dos personagens da história e ele tinha acabado de receber a mensagem do batalhão da emergência nacional. E a mensagem avisava que eles deveriam comparecer ao batalhão imediatamente, mas o povo não queria saber de nada, eles já estavam entrando em choque, perguntando o que estava realmente acontecendo. E ele ainda avisou que ele era um soldado de baixa patente, então não tinha contato direto com a Casa Azul. Ele então perguntou o que realmente ele queria fazer para assumir a liderança ali, já que aquilo era uma emergência nacional e ele esperava que no mínimo ele pudesse ser competente. Doc Já, porém, não acreditou que aquele homem tinha o mesmo nome do personagem, que era Yeon Sung, e ele disse a mesma coisa, e realmente a história estava se repetindo. Mas o mais estranho é que esse cara se tornaria futuramente o mestre da espada do aço, o primeiro tenente da Coreia, e até o personagem da novel tinha aparecido, mas isso era mais estranho, já que ele não tinha sido introduzido assim na novel, mas ele estava até mesmo em dúvida. Enquanto todos eles começavam a conversar, ele precisava ter certeza e ler de novo, mas quando ele chegou a abrir a mensagem, sua amiga Seng, porém, interrompeu ele mostrando um vídeo do governo, dizendo que algo importante estava acontecendo, mas era o primeiro-ministro, e ele começou a dizer que eles estavam sob fortes ataques terroristas, mas antes mesmo que ele pudesse terminar a mensagem, o primeiro-ministro foi completamente morto pelos aqueles monstrinhos. E então, de repente, aquele monstro começou a aparecer mais uma vez, dizendo
dizendo que aquilo não era brincadeira e nem mesmo terrorismo, já que eles ainda não tinham entendido que isso iria acontecer. Agora o mundo deles tinha acabado, e era por isso que eles tinham aumentado um pouco a dificuldade, deixando eles com menos tempo ainda para poderem resolver a situação. Antes eles tinham 24 minutos e agora eles só têm simplesmente 10. E essa era a penalidade por eles não terem cometido o primeiro assassinato. E se não aparecesse nos próximos 5 minutos, todos os seres mais respectivas zonas iriam ser aniquilados. Mas a questão que não queria calar é onde ele estava, já que ele não tinha aparecido ainda, o protagonista, e ele deveria aparecer agora se fosse a história que ele conhecia. E realmente estava acontecendo um assassinato no vagão do fundo, e agora eles não poderiam deixar eles entrarem, mas quando ele foi tentar bloquear a porta, ele já tomou um super choque na mão, já que aquilo proibia a passagem para outro nível. E então ele perguntou o que é aquilo, já que tinha alguma coisa invisível na parede dele, e recebeu uma mensagem do sistema dizendo que sair não era permitido, até que o cenário respectivo da zona fosse finalizado. E aquele bichinho começou a dizer que aconteceram alguns fatos interessantes, mesmo em alguns lugares nem tendo começado nada ainda. Então ele iria mostrar, dando um presentinho para eles. E a uma escola onde estava acontecendo a mesma coisa, o tempo limite tinha sido diminuído, e então muitas pessoas estavam sendo morridas, e a execução de pagamento iria começar, e um começou a morrer atrás do outro naquela escola, até que uma menina viu que só tinha ela e a amiga dela, e ela decidiu fazer uma coisa bem interessante: matar a própria amiga enforcada, e depois de matá-la, ela realmente recebeu a conquista, e agora ela tinha passado no colégio feminino da 8ª turma B. E aquele monte já começou a dizer que aquilo realmente tinha sido muito divertido, enquanto perguntava para eles, mas o nosso prota sabia que aquilo iria piorar, já que agora estava acontecendo alguns tremores naquele trem. E então, agora sim, aquela menina começou a tirar as mãos do nosso prota, já que ela estava enjoada por tudo que estava acontecendo. Mas o nosso prota só pensava o porquê daquele cara ainda não ter aparecido, já que pelo que ele sabia da novel e o que estava acontecendo, as coisas realmente estavam um pouco diferentes do comum. Já que então ele pensou que o único jeito de sair dessa era lendo as maneiras de sobreviver de novo, mas quando ele chegou lá ele se lembrou que a obra não existia mais e ela tinha sido completamente apagada e provavelmente não tinha reuploads em lugar nenhum que ele poderia pegar. Ele decidiu abrir o e-mail para ver se tinha alguma coisa naquele anexo, e para sorte do nosso protagonista tinha lá o anexo inteiro das 3 maneiras de como sobreviver em um mundo destruído. E o nosso plotinho já ficou feliz, não acreditando que o autor tinha mandado tudinho pra ele, e ele até mesmo mandou aquilo como presente, perguntando se aquilo na verdade não era ilegal. Ele então pensou que ele não tinha muito tempo para ler, decidindo ler rapidamente, quando de repente as suas características únicas foram adquiridas. Mas era claro que para ele descobrir essa característica, ele precisaria entrar no menu para poder acessar, e de repente quando ele tentou abrir, deu acesso negado e ele não poderia ler, mas mesmo assim ele achou que iria ler o arquivo mesmo sem a habilidade dele, e quando ele começou a tentar ler a história, realmente ele percebeu que a velocidade de leitura dele estava acelerada devido à característica única dele. Ele poderia ler o manhwa muito mais rápido do que o normal, e em questão de instantes, nem mesmo tinha levado 1 minuto para ler o começo das maneiras de sobreviver, e agora ele tinha descoberto o que estava acontecendo. Cara, eu espero muito que eu não vá parar dentro desse manhwa, porque ó, eu tô lendo isso aqui no amor, hein? E depois disso ele começou a dizer que isso explicava a sensação ruim que ele estava sentindo, já que o motivo disso era levemente diferente do plot da novel, já que o vagão que ele estava era logo atrás do vagão do protagonista, e então, se ele estivesse lá, ele iria morrer completamente, já que no vagão do protagonista ele mata todo mundo, e no vagão que ele está, acontece uma coisa pior. Um cara simplesmente começa a espancar aquela idosa. Ele mandou ela até mesmo calar a boca. Ela porém pedia por favor para sair daquele lugar, mas ele dava cada tapa forte que arrancava até sangue da véia. E ele sabia que eram 2 pessoas que iriam passar naquela fase, enquanto ele mandou aquela mulher calar a boca. E infelizmente o nosso prota já sabia que essa véia iria morrer, mas ele sabia que 2 pessoas iriam sobreviver, fora eles todo o resto naquele vagão
vagão iriam morrer, incluindo ele, porque ele não estava na história. Então ele começou a pensar no que ele estava fazendo. Então o metido ricão começou a segurar a mão daquele moleque, dizendo como ele ousava bater em uma véia assim. Então de repente ele disse que se ele quisesse morrer, ele poderia realmente continuar enchendo o saco dele, já que ele não tinha entendido a situação ainda. O garoto começou a dizer que ele que estava doido, já que o sistema do tempo estava rolando e todos eles iriam morrer se ele não matasse alguém em 5 minutos e o tempo estava acabando. E todos eles começaram a gritar. Enquanto a velha pedia socorro, eles começaram a gritar de desespero, já que ninguém iria salvar eles e todas as telas dos jogos estavam aparecendo na frente deles, já que eles precisavam decidir quem precisava morrer. Porém, nesse momento, aquele riquinho começou a pensar que o que ele estava fazendo era errado e matar para sobreviver assim era como se eles fossem animais, mas todos eles estavam em uma situação muito tensa. Até mesmo aquele do exército também estava pensando assim, enquanto o garoto dizia que era uma força maior e se eles não matassem, eles iriam morrer e a culpa seria totalmente deles, já que ele estava pensando com cuidado que o mundo que eles conheciam acabou e nesse mundo novo eles precisavam de novas regras. E ele começou a espancar a véia mais ainda, e ele era uma criança que se adaptou rapidamente ao mundo das maneiras de sobreviver, e em meio a um mundo em colapso com valores morais vagos, ele realmente superou tudo primeiro, e o seu nome era Kim, e aquele cara era realmente um brutamonte, já que todas as pessoas se juntaram para espancar aquela velha, e todos naquele vagão iriam morrer se ninguém matasse em 5 minutos, mas ele se lembrou de uma frase que ele leu uma vez na novel: os carrascos puxam a alavanca ao mesmo tempo. Então continuava desconhecido quem tinha matado a pessoa condenada à morte, e ele assistiu a situação como se estivesse lendo aquilo de novo. Ele apenas viu tudo acontecer como se estivesse acontecendo em outra dimensão, e a senhora sem nome foi a primeira a ser sacrificada na novel, mas as possibilidades de sobrevivência poderiam diminuir se ele tentasse mudar os eventos, mas ficar apenas assistindo por causa disso era a coisa certa a se fazer, pensou ele, até que a menina começou a correr em direção a ela dizendo que ela iria morrer, mas o nosso prota disse que ela não deveria ir, já que era muito perigoso, mas ela sabia disso e precisava salvar a véia, e ele disse que ela deveria esperar um pouquinho, avisando que ela deveria ouvir ele dessa vez e nunca mais ele se intrometeria na vida dela. E nesse momento ele começou a respirar bem fundo, já que agora, pra falar a verdade, não era bem a hora certa de interromper, e no mangá original o plano certo era esperar o momento, e o real motivo para ele não ter feito nada não era porque ele estava com medo de Kim ou dos outros, e nem porque ele concordava com seu comportamento desumano. Ele realmente só estava esperando pelo momento certo, que era agora. Uma explosão acabou acontecendo e gerando um impacto, e ele então começou a correr, já que nesse momento agora a única coisa que ele precisava fazer era matar um ser vivo, usando então aquela explosão para correr com muita velocidade em direção a Kim e espantar todos que estavam batendo na idosa. Ele então lançou Kim a uma distância muito forte, fazendo com que ele batesse no outro vagão, e ele perguntou o que era aquilo, porém poderia parecer que ele tinha empurrado Kim Nan só para salvar a senhora, mas esse não era o seu único objetivo. Ele na verdade queria ganhar o bônus de primeiro assassino. Aí você deve estar pensando, ele vai matar a véia? Não, ele não vai não. Ele correu até a criança e pediu emprestado o que realmente estava no pescoço dela, e disse ainda por cima que deveria segurar aquilo. Então ele começou a gritar para o pessoal dizendo que todos eles deveriam parar, já que eles não precisavam sobreviver matando aquela idosa, e todos começaram a prestar atenção no nosso protagonista rapidamente, e agora que ele tinha a atenção de todos eles, ele começou a supor que eles matassem aquela senhora. Era claro que a primeira condição do primeiro assassinato seria cumprida, mas quem garantiria que a morte dela iria ganhar tempo para todos eles? E depois, o que iria realmente acontecer, já que todos eles deveriam matar pelo menos uma pessoa de acordo com o Diabrete. Então quem iria matar a senhora e o que iria acontecer, já que se eles não soubessem, alguém iria morrer a mais. E nesse momento, aquele cara chamado Lin começou a levantar dizendo que ele iria matar todos os covardes e depois iria matar ele, já que ele não deveria se preocupar, já que a sua vez iria chegar. E ele realmente disse, e ele realmente saberia que ele iria dizer isso, mas eles não iriam precisar arriscar sua vida assim, já que existe uma forma de sobreviver sem virar um assassino. Ele porém perguntou qual era a condição para fazer aquilo, já que a única coisa era matar uma pessoa.
E ele disse que não era matar uma pessoa, mas em um ser... E ele disse que não era matar uma pessoa, mas sim um ser vivo ou mais. E nesse exato momento, ele começou a pegar insetos. E um desses poderia salvar cada um deles. E nesse instante, ele começou a, na verdade, jogar todos os insetos para o alto. Já que o que ele queria era chamar a atenção de todas as pessoas e ganhar o primeiro bônus. E ele então matou o inseto e jogou todos os outros para o alto, enquanto eles gritavam que ele era um louco por ter feito aquilo. E a conquista de primeiro assassinato foi completada por ele, recebendo então 100 moedas ganhas por concluir a missão primeiro. Então eles deveriam achar agora aquele monstro. E o mais doido foi que eles começaram a procurar pelos gafanhotos, mas eles não encontraram. Nesse momento, o tempo restante estava em 3 minutos. E nesse instante, tinha uma pessoa que estava muito interessada, perguntando o porquê dele ter entregado os insetos dessa forma, já que existiam só 3 sobrando na caixa. E então ele começou a gargalhar muito. Lee disse que não tinha nem o suficiente para todos, e então ele libertou eles para ganhar mais tempo. Ele dizendo que esse cara realmente era um monstro, dizendo que ele deveria falar a verdade, já que ele estava gostando muito daquela cena e perguntando se ele queria viver aquilo assim como ele. Mas o nosso protagonista sabia que Kim Na-un era esse tipo de pessoa. Ele era realmente imprudente e alguém que poderia apreciar uma situação como essa. E ele tinha uma idade de 19 anos e ainda por cima 2 constelações estavam interessadas naquele indivíduo, com a característica única de adolescente revoltado. E a maioria das crianças revoltadas não conseguiu lidar com o pesadelo que a realidade se tornou em maneiras de sobreviver e sucumbiram em meio ao desespero. Mas esse cara, Kim Na-un, era completamente diferente. Ele era considerado o demônio enganador, mas estranhamente ele começou a se aproximar do nosso protagonista, chamando para que ele fosse o seu aliado, perguntando o que ele achava a respeito disso. Então de repente recebeu uma notificação do sistema dizendo que a sua reputação com o personagem tinha aumentado. E realmente era uma proposta muito desafiadora, já que esse cara sobreviveu muito na história. Porém, enquanto tudo isso rolava, eles só tinham 2 minutos e 59 segundos para realmente decidir. Enquanto isso, uma parte do vagão estava pegando fogo. E incrivelmente, era no vagão da parte de trás onde o nosso prota estava localizado. E realmente era ali que o protagonista estava. Ele literalmente estava massacrando todos daquele vagão. Enquanto isso, Dakun respondeu que ele preferia realmente ficar sozinho. Foi nesse exato momento que ele achou uma pena, já que a sobrevivência dele seria garantida por um tempo se ele se aliasse com esse cara agora. Mas se realmente ele não tivesse lido a maneira de sobreviver, a sua decisão provavelmente seria muito diferente. Mas como ele era um leitor que sabia quem ele seria no futuro e o que aguardava ele, isso o lembrou do que realmente iria acontecer. Então ele simplesmente mandou ele sair do caminho dele agora, já que ele tinha negócio para terminar com aquela bruxa. Mas nesse momento ela estava toda ensanguentada e quase morta, dizendo que não poderia. Enquanto ele dizia que não poderia deixar um inseto escapar depois de quase pegá-lo, mas nesse momento o nosso prota segurou a mão dele impedindo que ele passasse, e ele perguntou se realmente ele queria fingir ser um herói da justiça depois de tudo isso que ele tinha feito, perguntando se ele era bipolar ou algo do tipo, dizendo que adultos sabichões eram todos iguais e deixando o nosso protinha bem irritado, e ele pensava o quanto esse cara frustrou ele enquanto ele lia maneiras de sobreviver. E então ele já tirou a mão dele rapidamente, dizendo que esse era o tipo de pessoa que ele mais odiava. A reputação dele como personagem Kim não tinha diminuído e ele tinha mandado ele vazar da frente dele, enquanto começou a usar um poder roxo que estava emanando dele. Nem ele mesmo tinha percebido que esse poder tinha saído dele, e agora do nada ele estava muito mais forte, e era sua habilidade que ele tinha acabado de aprender a usar. E ele então começou a socar o nosso prota, e essa era a habilidade única do adolescente revoltado, o lado sombrio. E ele mesmo, isso era incrível por ele ter aprendido a usar tão rápido assim, e o soco dele era tão forte que chegava a amassar o chão do trem, mandando então para que Dokija aguentasse, já que agora ele estava forte pra caramba, e talvez tinha sido esse o motivo que o protagonista da história tinha recrutado ele mesmo sendo um completo psicopata. Mas Dokija ainda tinha uma arma na manga, dizendo que ele precisava usar aquilo agora.
Mas incrivelmente depois da luta, a sua habilidade de onisciência como leitor tinha aumentado. Ele até achou isso estranho, já que ele não sabia o para que servia isso. Enquanto a fumaça se espalhava pelo trem, as pessoas gritavam, perguntando aonde os insetos estavam. E estavam ouvindo um barulho gigantesco vindo da parte da frente, como se fosse lata amassando. E de repente, era o nosso prota Dokja desviando de todos os ataques daquele adolescente lunático, enquanto ele tentava acertar, mas não conseguia de jeito nenhum, já que ele não entendia o porquê dele não ser acertado por aquele golpe. Ele disse que era claro, já que essa era a sua habilidade única, e ela dizia aonde o golpe iria ser direcionado, e como o cara iria acertar no ombro direito, aparecia uma mensagem ombro direito, e ele conseguia ter tempo para poder desviar de todos os ataques, e isso continuou acontecendo e sendo previsto até a segunda habilidade dele ser ativada. É como se ele pudesse dizer o que o Keenan estava pensando. Essa habilidade realmente é muito apelona. Enquanto isso, ele ficou muito irritado, já que ele não estava conseguindo acertar coisa nenhuma, e então ele precisava desviar de tudo até que o tempo acabasse. Mas se ele conseguisse ganhar mais um pouco de tempo, isso seria muito vantajoso, pois esse moleque iria morrer. Mas agora ele não estava mais de olho no nosso protagonista, mas sim na idosa, já que ele iria completar o cenário se ele matasse aquela velha. E então ele tentou ao máximo proteger ela, já que agora esse cenário iria matar ele se ele não conseguisse fazer isso. E do nada ele sacou uma faca, e então ele já sabia que ele iria fazer isso, mas incrivelmente ele já mirou no coração do nosso protagonista, usando uma habilidade de luta com faca no nível 1, e ele conseguiu desviar pegando de raspão então no seu ombro, mas parecia que a pele dele estava pegando fogo, já que ela tinha sido cortada com a habilidade dele, e ele tinha usado tanta força que a faca enfiou no chão, enquanto o nosso protagonista Dokja segurou aquela idosa e começou a carregar ela pelo trem, e o adolescente lá atrás tentando tirar aquela faca de todos os jeitos, já que ele estava de frente para a porta da morte, e se ele perdesse para Keenan, também iria morrer ali. A sobrevivência era sempre dos mais adaptados, e esse mundo era realmente muito simples. Na verdade, o mundo sempre foi assim, os fortes sempre predavam os fracos, e as coisas só ficavam mais óbvias, e era preciso ficar sério também se quisesse sobreviver. Ele conseguiu tirar a faca de lá e começou a dizer que ele não tinha mais forças para fugir, já que ele era um senhor de idade e que eles deveriam acabar logo com isso, já que ele não tinha muito tempo sobrando. Dokja, porém, sabia que mesmo se o cenário acabasse, após isso esse garoto iria matar ele de qualquer forma. Ele disse que estava no segundo ano do ensino médio e que realmente ele estava doidinho para tudo isso acontecer. Porém, o nosso prota do nada começou a falar que ovos de insetos também eram seres vivos. E ele perguntou do que ele estava falando. Ele então segurou a mão dele e começou a apertar mais ainda, dizendo que aquilo era considerado como assassinatos. E de repente, ele começou a receber muitas recompensas de 100 moedas, dizendo que ele tinha matado um ser vivo, e as notificações chegaram a se tornar muitas. Então, ele começou a perguntar como raios ele tinha cometido tantos assassinatos, e também ele não queria saber disso, não se importava, já que ele iria matar ele agora. O sistema então viu que ele obteve moedas e perguntou se ele gostaria de escutar o tutorial de uso de moedas, mas nesse momento ele disse que não, e disse que queria investir 2.700 moedas em resistência. Então a resistência dele pulou do nível 1 para o nível 10, sendo aumentada drasticamente. E então, quando a faca encostou no seu coração e estava prestes a atravessar, não atravessou, como se estivesse sendo barricada por uma muralha de ferro. Então ele não entendeu nada, e o nosso protagonista Dokja começou a dizer que um gafanhoto colocava mais de 100 ovos durante a época de acasalamento, e disse que aquele que iria morrer hoje não seria ele, mas sim Keenan. Então o tempo estava se esgotando e faltavam 57 segundos. Ele começou a suar frio e começou a tentar esfaquear ainda mais o nosso protagonista, e ele gritava o porquê raios ele não estava morrendo, enquanto o nosso protagonista ficava seriamente observando ele. E o tempo estava chegando em 4,
2, até que zerou, e então o tempo limite tinha sido alcançado e a execução do pagamento iria começar, e muitas pessoas começaram a morrer e aquele trem começou a ficar completamente ensanguentado. Kingnan, porém, começou a implorar, dizendo que ele deveria matar aquela velha, mas nesse momento ele disse que realmente aquele era um novo mundo e que ele não queria morrer e que por favor deveria deixar ele pelo menos matar uma pessoa, quando de repente o seu rosto explodiu completamente. E enquanto tudo isso rolava, Tokijá só pensava que ele estava certo e que ele era igualzinho a ele. Eles podiam ser pessoas que ele conseguiria salvar completamente, mas ele estaria mentindo se dissesse que não sentia culpa nenhuma, mas se perguntava como que ele conseguia se manter tão calmo, matando tantas pessoas, como se realmente ele estivesse lendo uma novel. Então, recebeu uma notificação dizendo que ele tinha exterminado um total de 124 vidas, registrando o extermínio de um gafanhoto e 123 ovos de gafanhoto. Porém, ele recebeu uma regressão por causa que os insetos que foram mortos não eram pessoas. Então, mesmo assim, ele completou a missão Genocida em Massa pelo número extremo de assassinatos, e ele obteve 300 moedas como recompensa por completar o cenário, e 100 moedas seriam deduzidas pelo uso do canal que foi incorreto por matar insetos. E vemos então que de repente o trem começou a se movimentar. Eles acharam estranho, já que tudo estava funcionando normalmente. E então, aquele monstrinho começou a dizer que o mundo agora tinha acabado e um novo estava para começar. E quando eles olharam pela janela, tinham vários monstros destruindo tudo, enquanto eles se perguntavam o que raios era aquilo. Enquanto isso, aquele monstrinho só dizia que droga, e ele realmente achava que ele era o único leitor dessa novel que sabia como o mundo realmente acabava. O interessante é que eles continuavam tranquilos, mas tinha uma pessoa que não conseguia ficar calma vendo aquela serpente gigantesca observando por cima do trem, e ele começou a ficar muito nervoso, dizendo que ele queria sair daquele trem, já que ele não queria morrer agora. Mas Doki já sabia que o monstro que apareceu era uma cobra e um dragão marinho, comumente chamado de serpente marinha, e depois seria classificado como um monstro de Tier 7 no mundo de maneiras de sobreviver. Os cenários eram prioridade sobre tudo, então você certamente não precisava enfrentar essas coisas contando que estivesse sob a proteção dos cenários, pelo menos por enquanto. Mas então aquele diablete começou a perceber que tinham mais de 21 no total de constelações assistindo, e isso significava que a maioria desses seres divinos responsáveis por todos os desastres, eles observavam no topo daquela nebulosa, e eram eles que estavam assistindo pelo canal organizado pelo Diabrete, e 21 eram muitas, o que o nosso protagonista achou que deveria ser um número bem estranho para um Diabrete iniciante como ele. Porém, no plot original de Maneira de Sobreviver, Kingnan deveria passar desse cenário depois de matar todo mundo no trem, mas devido à morte desse personagem, ele acabou recebendo hostilidade contra duas constelações que iriam vir contra ele. Porém, ele pensou que algumas constelações devem estar furiosas por causa disso, e esse erro provavelmente foi porque ele parou Kingnan. E após isso até recebeu algumas recompensas atrasadas, devido ao resultado inesperado do cenário. Ele então tirou a faca de Kingnan e após receber um alerta de insatisfação de uma constelação, fazia parecer que as coisas realmente tinham começado. Apenas um dia atrás, as suas posições nem se comparavam, mas agora estavam observando ele. E então ele recebeu um pequeno número de constelações que admiravam seu cenário, e essas constelações estavam patrocinando ele com 500 moedas. E é claro que se algumas odiassem, também deveriam haver algumas que gostavam dele, e quem quer que sejam elas poderiam assistir o quanto quiserem. O preço que estão pagando para assistir ele em breve serão as suas vidas, pensou Dokija. Então, Yu-Seng se aproximou do nosso protagonista e ele ficou incrivelmente feliz por ela estar viva ainda, pedindo desculpas por não ter conseguido salvar aquela senhora. Ela, porém, estava impressionada de como ele estava tão diferente, mas decidiu não comentar sobre o assunto e agradecendo por antes, dizendo então que a gaiola que ele tinha jogado na direção dela fez com que um gafanhoto voasse e ela pegou ele rapidamente, e realmente tinha sido só coincidência, mas parecia que ela sobreviveu
por causa dele. Ele então só pensava que ele não a conhecia muito bem, mas ela tinha sido inteligente o suficiente para sobreviver no meio do caos, e ela realmente deve ter entendido o que ele quis dizer, já que alguém viveu pela sua decisão e alguns morreram também, e ele não merecia receber a gratidão de quem sobreviveu. Aquele diabrete então começou a dizer que parecia que todos tinham recebido suas recompensas, e agora que eles tiveram vários sobreviventes também, ele então agradeceu pelo patrocínio, e ele pensava que 5 pessoas a mais sobreviveram do que ele esperava, e ele esperava que realmente só o Lee Hee-jong, mas o normal e esperado era que somente o Lee realmente sobrevivesse, já que ele tem um histórico de atleta, mas o garoto sobreviveu porque ele entregou o gafanhoto em sua mão, chamando então o garoto para ir junto com ele, e um pequeno número de constelações ficou impressionada com as suas boas ações, e até patrocinaram com 200 moedas, mas ele não poderia fazer nada se isso fosse visto como deplorável, afinal ele também precisava sobreviver, e considerando os eventos importantes que vão acontecer em breve, ele precisava chamar a atenção das constelações agora. Então, o diabetes começou a dizer que várias coisas interessantes aconteceram naquele dia, e o cara no vagão do lado era um louco também. E então, uma pessoa começou a perguntar se eles estavam livres agora. E por fim, o diretor Han Mian, um homem ridiculamente sortudo, começou a perguntar se eles tinham cumprido a condição e se agora eles poderiam ir embora, enquanto o nosso prota Dokja pensava como raios esse rico tinha sobrevivido e por que raios, mesmo sendo rico, estava pegando um trem. Então o diabetes simplesmente disse que ele deveria olhar para o lado de fora, e se ele quisesse ir, ele poderia ir livremente, que ele não iria prender ele, mas eles precisavam. O diabrete até começou a dizer que honestamente não esperava muito daquele vagão, mas eles provaram que até insetos têm o direito de sobreviver, então provavelmente eles eram como gafanhotos para aquele carinha. O diabrete então começou a explicar que então porque eles passaram por essa dificuldade toda, é claro que haveria uma recompensa depois de passarem por tudo isso, e todos ganharam o direito de serem patrocinados pelas constelações, depois de passar desse cenário excitante. E então, após isso, nenhum deles parecia tão... e mesmo assim, nenhum deles parecia estar impressionado, mesmo sendo algo incrível para ele. Porém, o nosso prota Dokja pensava que ele era o único que sabia o que as constelações e os patrocínios eram. Então o diabetes pediu para que permitissem que ele explicasse a todos eles que são ridiculamente fracos agora. Aquele diabetes então levantou as mãos e deu um estalinho no dedo, dizendo que iria explicar tudo para eles do que realmente estava acontecendo, e que na frente deles estava explicando que eles poderiam ter um apoiador, que era as constelações, e cada um dessas escolhas poderia gerar habilidades muito poderosas para eles. Sua amiga então começou a dizer que apareceram 2 opções bem estranhas para ela, então disse que não poderia ajudá-la, e isso deveria ser pensado de uma forma como uma avaliação de aptidão, e ela já começou a suar frio pensando que ela tinha 2 escolhas, e o nosso prota disse que ela era sortuda por já ter 2, e aquele era um suporte celestial, então começava com um dos eventos fundamentais de maneiras de sobreviver, e essa seleção de apoiador era um sistema no qual as constelações estavam assistindo ao canal do diabrete e escolhendo um humano que gostaram ou que queriam como sua encarnação, e no seu caso ele tinha 4 constelações que desejavam patrocinar ele como encarnações deles, mas as constelações nunca revelam seus verdadeiros nomes, considerando que o protagonista de Maneira de Sobreviver recebeu 5 escolhas no início, 4 não era um número tão ruim assim, se disfarçando como metáforas como abissal, e eles também faziam analogias aos nomes que eles colocavam, mas como ele era um leitor, isso era moleza de se codificar, e o dragão abissal da chama negra era uma existência poderosa que comandava um grupo de nuvem negra das constelações, e lembrava que o verdadeiro nome dele era bem longo, e fazer um contrato com essa constelação iria garantir um poder de luta impressionante, e era bem útil no começo, já que a resistência e a força são extremamente importantes, mas esse é só o começo, e depender dos poderes da constelação, iria corromper somente aos poucos. Ele estava um pouco em dúvida sobre esse, ou então decidir ver os outros, e então ele foi para o segundo, e essa segunda opção era o Juiz Diabólico das Chamas. Essa constelação parecia ser muito má, mas não era porque tinha um nome diabólico, já que também significava que ele não era um demônio em pessoa. Além disso, vendo as palavras Juiz e Chamas e alguém que comanda basicamente o fogo. E depois disso ele foi para o Arcanjo
Uriel, que achou que teve um personagem que escolheu essa constelação como apoiador, mas não era uma escolha ruim, mas ele iria ver as outras primeiro. Constelação de bondade absoluta são realmente muito poderosas, mas os contratos tendem a ser ridículos. E pulando para a terceira opção, que era o conspirador velado. Ele nem sabia o que esse cara fazia, e era um nome que ele nunca tinha visto antes, mesmo sendo o único leitor de Maneira de Sobreviver. E se então era numa dessas constelações que nunca foi citada, era um cocô e também não era muito poderoso. Pulando então para a próxima, que era o Prisioneiro da Bandana Dourada. Nesse momento, nosso prota precisou até afastar um pouco a gravata, já que receber essa constelação logo no início significava que realmente ele se tornaria muito apelão. Já que no primeiro momento, essa constelação podia não parecer tão boa, mas você precisava prestar bem atenção ao nome. A Bandana Dourada, a menor prisão do mundo, aquele que vive enquanto suporta a dor da bandana em sua cabeça. E o mestre do Monte Rugal, o incrível rei. Esse era o Rei Macaco Sun Wukong, aquele que recebeu o apoio dessa constelação na obra original. Tinha uma força que permitia um único golpe de cajado eliminar centenas de encarnações. E ele, com um único trovão, fez vencer milhares de monstros. E o autor enfatizou muito essa parte, por isso ele conseguia lembrar tão bem. E o porquê essa constelação poderosa estava interessada nele era essa pergunta que não se passava, já que se ele escolhesse o Rei Macaco como seu apoiador, essa seria uma boa ideia. Mas ele pensava que se ele escolhesse esse, ele talvez conseguiria derrotar o protagonista. E então, após isso, ele escolheu pensando que isso poderia acontecer. E a sessão de escolhas tinha terminado, e o Diabrete apareceu dizendo que agora era realmente o momento e alguém tinha feito uma escolha muito interessante, dizendo que sempre iria haver outra chance de escolher novos apoiadores. E agora que tudo tinha acabado, eles deveriam descansar um pouco, já que ele precisava preparar o próximo cenário, vendo eles depois de 10 minutos. Mas o nosso prota sabia o que realmente ia acontecer, então chamou o pessoal para eles conversarem. Enquanto isso, o soldado começou a apresentar-se como Sou Lee, e eu sou o narrador. Ele não tinha certeza de se seria certo dizer prazer em conhecê-lo, mas era um prazer. E depois de tudo isso, ele ficou bem receoso, mas o nosso prota sabia que ele tinha um aperto de mão firme, como esperado de um primeiro tanque de Maneira de Sobreviver. Então, ele precisava realmente levar esse cara com ele, enquanto ele agradecia mais cedo pela oportunidade de ser salvo graças àquele inseto. Aquele diretor metido a rico já se aproximou do nosso prota Dokija, dizendo que ele tinha feito um contrato bem grande. Então ele perguntou se ele sabia o seu nome, porém Dokija tirou a mão dele enquanto ele disse que deveria respeitar o chamado de diretor. Porém Dokija disse que ele era um idiota, já que ele não tinha percebido o que estava acontecendo com o mundo, e nem mesmo as coisas estavam normais, e talvez até a sua empresa tinha ido de F, já que se ele olhasse para fora, poderia ver um monstro gigantesco destruindo tudo. Mas esse não era o único problema, todos precisavam acordar, e como o Diabrete tinha dito, isso não era uma piada, acreditando que todos tinham percebido que a situação que eles estavam era de vida ou morte em uma interface de um jogo. Porém, eles ficaram inquietos ouvindo toda a situação. O soldado, porém, disse que isso era parecido com uma novel que ele lia escondido no trabalho, mas ainda não estava convencido que aquilo era verdade ou um sonho, dizendo que admirava a sinceridade, então o que eles deveriam fazer naquela hora. Mas nesse momento, o nosso prota pensou que eles precisavam sair dali, enquanto eles percebiam que tinha um monstro gigantesco do lado de fora e realmente nenhum deles queria sair. Mas aquela serpente estava preparada para matar qualquer um deles, e então eles começaram a cochichar dizendo que ele era realmente um louco. Mas do nada ouviram uma explosão na parte de trás, e o nosso prota então pensou que esse talvez fosse o próximo cenário que estivesse pronto, mas o Diabrete ainda não tinha aparecido, o que significava que a pessoa do outro lado da porta de aço era o único sobrevivente do vagão 3707, e agora ele estava pensando nisso, era bem óbvio quem era, e talvez era o protagonista que estava vindo, e o verdadeiro protagonista dessa história não ia avacalhar com a própria vida dessa vez, ele não deixaria nada impedi-lo de conseguir o que ele queria. Então eles precisavam sair dali agora, mas se eles não saíssem, todos iriam morrer antes do próximo cenário começar. Então ele perguntou ao Dokija se havia alguma garantia de que a pessoa do outro lado daquela porta de aço não fosse o inimigo, porém ele informou que se alguém que matou para sobreviver estivesse lá, com certeza estaria disposto a matar eles, é o básico, e eles já ficaram inquietos de novo, pensando que isso era o básico mesmo. Então agora eles iriam procurar uma saída daquele lugar, porém
todas as portas estavam emperradas. E diante da situação, nosso prota só estava sentado pensando, já que as barreiras se foram e agora o cenário tinha acabado. Realmente, eles iriam morrer para o protagonista, mas pelo menos uma daquelas saídas deveria estar funcionando, enquanto o protagonista real da história continuava chutando a porta com toda a força. Ô, portinha forte, graças a Deus. E depois disso, eles começaram a ficar mais nervosos. Sua colega então disse que eles tinham achado uma porta que estava emperrada, mas eles não estavam conseguindo abrir, já que essa era a única porta que eles tinham alguma esperança. E o nosso protagonista tinha 4.700 moedas, mas ele não poderia aumentar sua força usando as moedas como fez mais cedo, já que era arriscado demais usar as moedas tão cedo sem saber o que poderia acontecer. Então ele pediu para que o soldado Lee pegasse e usasse a sua habilidade única que ele tinha identificado, e realmente ele tinha a habilidade de mestre do aço e um suporte de força. Então ele disse que ele deveria usar o suporte celestial das habilidades únicas dele, que eram exatamente as mesmas que eram da 9, avisando que ele era um soldado e por isso ele tinha certeza que ele tinha uma habilidade que iria ser útil agora. Ele só deveria pensar que estivesse usando essa habilidade na sua cabeça. Então ele começou a gritar e a berrar e usar toda a sua força. Então seu corpo começou a se emanar com uma aura verde e aquela porta em questão de instantes estava aberta, enquanto ele olhava como um bobo para o nosso prota Dokija, realmente dizendo que tinha funcionado. E após isso ele até mesmo ganhou a confiança do personagem Lee, e depois ele sabia que a porta iria quebrar e iria causar uma explosão. Mas se a sua previsão estivesse correta, eles não deveriam estar preocupados com a porta de aço, e sim com o carinha que iria aparecer. E de repente, Diabrete apareceu na frente deles e ele estava bem irritado, dizendo que eles não deveriam ter saído antes do cenário estar pronto. Porém, aquele rico começou a chorar, dizendo que ele deveria ter ficado lá e não saído. Mas o Diabrete disse que não tinha jeito, já que todos eles estavam com sorte, já que o segundo cenário agora tinha chegado. Eles precisavam atravessar a ponte quebrada e chegar na estação de Okisu, e o tempo limite eram 20 minutos e a recompensa de 200 moedas. E como ele tinha pensado, alguma coisa estava estranha, já que a ponte ainda não estava quebrada. Então o Dokija disse que eles deveriam esquecer isso e começar a correr, já que eles estavam a uma longa distância para poder alcançar a parte. E nesse momento, o nosso protagonista estava correndo muito e a mulher estava atrás, enquanto Lee estava carregando a criança. E o metido diretor já estava completamente cansado quando eles começaram a ver um redemoinho na água, e de repente aquela serpente apareceu e era um dragão da água que estava prontinho para destruir aquela ponte. E ele começou a berrar e eles continuavam correndo, já que só faltavam 200 metros, e nesse ritmo iriam conseguir antes que a ponte fosse destruída. Porém o Diabrete disse que se o jogo fosse fácil demais não teria graça nenhuma, então era chato demais apenas fugir, dizendo que iria esquentar as coisas um pouquinho, adicionando então uma dificuldade no cenário, ajustando de nível E para D, e os mortos estavam voltando à vida, e as redondezas estavam se enchendo de matéria negra, e todas aquelas pessoas que foram mortas, até a velhinha, no trem, realmente se tornaram zumbis e começaram a correr atrás de todos eles. E agora sim, o nosso prota percebeu que a vida dele estava um cocô. Quando eles estavam realmente se aproximando, eles começaram a ficar cercados por zumbis. E infelizmente, porque os dois lados estavam cheios de vagões, e eles ficaram cercados pelos dois lados, dando então a opção para aquela serpente destruir tudo. Só que nesse exato momento que a serpente acabou destruindo aquilo, Dokija acabou se levantando sem entender nada do que tinha acontecido. E então, Lee e a criança tinham conseguido atravessar para o outro lado. Porém, Dokija, a mulher e aquele diretor tinham ficado para trás. Bem que o nosso protinha Dokija podia ter investido um pouquinho na agilidade, que ia dar boa, e ainda informar o pessoal para fazer isso também, mas a ponte tinha colapsado. E não é que ele não pensasse que isso não poderia acontecer, mas ele com certeza não esperava ser deixado para trás como os dois ali. E então Ledin e aquela criança começaram a perguntar como eles iriam conseguir chegar na zona segura. Então ele percebeu que a proteção de alguma constelação poderia ajudar, e de repente uma ponte começou a se erguer devido à proteção da constelação Deus Ex Machina, que seria ativado no cenário. Então uma ponte se ergueu, porém essa ponte de luz era materializada pela proteção de uma constelação.
e só um número par de pessoas poderia cruzar a ponte, e se fizessem o contrário, ela imediatamente iria se romper. Porém, ele pensou quem poderia ter essa habilidade. Então, era na verdade a sua colega de trabalho, dizendo que uma coisa que veio na cabeça dela e ela queria fazer. Esse deus Ex Machina era uma característica na qual uma constelação poderia intervir diretamente com o cenário, mas sob um alto custo, e a constelação que escolheu Yu Sang como sua reencarnação interferiu no cenário para salvá-la, e isso aconteceu algumas vezes em maneiras de sobreviver, e a Yu Sang tinha escolhido ele realmente como suporte celestial. Então ele pensou rapidamente que deveria checar a Yu Sang para ver a informação de personagem, porém deu informação negada, já que ela não era uma pessoa registrada na história. E nesse momento ela começou a gritar pelo Dokija, dizendo que algo estava vindo atrás dele, e simplesmente meu parceiro foi um soco tão poderoso que fez ele voar bem longe. O nosso prota não poderia dar o luxo de pensar sobre isso agora, diante da situação que estava acontecendo, já que uma pessoa que se tornou um espírito maligno não era diferente de um zumbi, mas eles poderiam ser muito mais perigosos se o hospedeiro fosse extraordinário, igual o King-Nan. E ele estava ali agora, como um zumbi. Esse cara não desiste de lutar contra o nosso prota, e ele então estava ativando a sua habilidade única. Percebeu que isso não seria suficiente para poder desviar dos ataques daquele monstro, já que ele estava muito mais rápido, então ele precisava cruzar essa ponte para o mais rápido possível, deixando alguém para trás, já que eles estavam em 3. E então, nesse exato momento, ele começou a gritar para Yu Sang que eles precisavam ir, mas aquele diretor que estava com a perna machucada, de repente, não estava com ela mais machucada. A real é que ele realmente estava com ela machucada, mas ele usou uma habilidade que ele poderia correr com uma perna só, e abandonando o nosso Dokija para trás. Enquanto ele corria muito, deixou ele muito irritado por ter sido abandonado por um idiota igual a ele, e as constelações começaram até ficar impressionadas com o tamanho tolice dele, enquanto aquela mulher tentava bater nele para soltá-lo, mas de jeito nenhum estava funcionando, enquanto ele também tentava analisar a habilidade dele, porém o sistema também disse que ele não era um personagem que aparecia nas maneiras de sobreviver, e enquanto isso, o zumbi escolar estava muito irritado. Então, ele não poderia cruzar a ponte sozinho, e se ele subjugasse um espírito maligno e cruzasse a ponte com ele, talvez existisse uma chance de sucesso bem pequena. Em 15 minutos até o cenário terminar, ele precisava achar uma maneira de sair dali. E até mesmo o Diabrete disse que realmente ele estava se virando muito bem, perguntando se alguma constelação gostaria de ajudar aquele pobre rapaz. Porém, nenhuma delas queria fazer isso, enquanto ele chamava ele de pobre garoto. E ele também estava sentindo que seu corpo estava chegando no limite, já que ele estava sendo empurrado para trás a cada zumbi que chegava. Ele poderia sentir que realmente iria morrer dessa vez, e se ele tivesse só uma habilidade de combate, seria muito útil, e não seria nem um pouco difícil vencer aquilo. Mas nesse momento, a habilidade única, marcador, ativada. Em resumo, ele tinha 3 marcações, acessando marcações que poderiam ser ativadas na história, e assim ele poderia usar as habilidades de outras pessoas na história. Que apelação! Então, ele nunca tinha visto essa árvore de habilidades nos 3.000 capítulos de maneiras de sobreviver, mas ele tinha uma ótima ideia de como ele poderia usar ela, usando então a marcação 1, e realmente agora ele estava usando a habilidade do King-Nan, passando então a faca naquele zumbi. A única coisa que ele reclamou enquanto caía é que não queria morrer, mas o bichinho já estava morto, enquanto o Dokija farmava mais um pouco de aura observando ele cair. E nesse momento ele tinha aumentado seu entendimento sobre o personagem King-Nan, e ainda restavam 10 minutos e 11 segundos para ele poder passar aquele cenário. E então ele pensava que realmente aquilo era muito cansativo, sobreviver empurrando os zumbis, enquanto ele realmente pensava que aquele cara estava um pouco atrasado e deveria chegar ali a qualquer momento, quando então, em instantes, ele ouviu uma explosão na parte de trás dele, e então alguns zumbis começaram a ser direcionados para lá, e um homem veio andando bem pleno, sem problemas nenhum, e então ele percebeu que realmente o protagonista tinha chegado. Incrivelmente, aquela ponte se mantinha firme, esperando para que o evento acabasse, mas nesse momento, uma luz começou a brilhar muito forte, e aqueles zumbis estavam sendo completamente espancados, quando finalmente o real protagonista apareceu. E o interessante é que ele chegava destruindo tudo que estava na sua frente, e ele não tinha nem mesmo um arranhão, só gotas de sangue em sua roupa, e o respirar dele era frio e calmo. Então ele chegou na
frente do nosso prota e perguntou quem era ele. Então ele pensava que ele precisava enfrentar esse cara agora, já que era quase impossível, já que a identificação do personagem dizia que ele era muito forte e tinha muita informação. O cara tinha mais de 10 habilidades, tinha olho sábio, combate corpo a corpo, perícia com as armas, barreira mental, controle de grupo e ainda por cima detectação de mentiras. Então já deu uma no gogó do nosso prota, segurando ele pelo pescoço e o levantando, fazendo com que ele saísse do chão. Agora ele estava a uma mão de ser jogado lá naquele rio. Então o personagem perguntou como ele estava vivo, já que realmente esse homem segurando ele pelo pescoço era a prova viva daquele Manhar, o retornador. Ele tinha a grande habilidade de poder retornar quantas vezes ele quisesse, e a grande tragédia daquele mundo começava com esse homem. E a equipe de Dokja, entre aspas, né, aquele gerente vacilão lá, realmente estavam preocupados com ele, já que tinha surgido uma barreira e eles não conseguiam enxergar o que estava acontecendo do outro lado. Enquanto isso, ele estava sendo esganado pelo pescoço e o homem estava perguntando o nome dele. E ele estava realmente esperando uma atitude dessa, já que ele era o protagonista. E ele, ouvindo o nome do nosso prota, achou bem estranho. E ele disse que escutava muito isso enquanto já tomou um soco na costela. O cara ficou até babando, meu parceiro. Porém, o cara percebeu que ele tinha um corpo bem resistente e parecia que ele já tinha descobrido como usar as moedas. Então, realmente, ele poderia ter a mesma habilidade que ele, pensou ele. Mas o nosso prota estava pensando que ele só estava passando de um cenário principal e de um alternativo, mas ele já era forte pra caramba. Então, ele deveria guardar o papo furado para si, já que agora ele estava prestes a ser morto, pensando que isso era terrível. E a última coisa que ele queria que acontecesse era encontrar o personagem mais perigoso no início, e sua personalidade deteriorou muito depois dele ter retornado 3 vezes do futuro, e nesse momento ele não iria parar nem hesitar em conseguir todos os seus objetivos. Ele então perguntou qual era a sua resposta, porém o nosso prota disse que tudo bem, dizendo que ele ia falar, mas o cara já falou, cuidado com o que fala. Ele já deu um socaço na barriga do nosso prota mais uma vez, mas incrivelmente o nosso prota tinha defendido aquele soco, pedindo desculpas, dizendo que ele era mais jovem do que ele, e um pro gamer chamado Yu Jong. E nesse momento, ele começou a se perguntar como ele conhecia ele, então ele disse que ele deveria tomar cuidado com o que fala. Bem, e o mais doido foi que ele esteve com esse cara por mais de 3.000 capítulos, então ele gostava, desgostava, odiava e até mesmo torcia por ele. E então, agora ele disse que era um fã dele, e ele realmente acreditou, dizendo que já fazia um bom tempo que não ouvia isso, mas também não era um ótimo momento para falar isso, né? E ainda avisando que a situação não iria mudar se ele fosse um fã ou não, e ele realmente percebeu isso, já que ele estava na beira do abismo, então ele só tinha uma pergunta, e dependendo do que ele respondesse, eles veriam ou não se ele era um mentiroso ou se ele estava dizendo a verdade. Ele então começou a pensar que ele era o único leitor de maneira de sobreviver e podia afirmar que só pela expressão dele, a vontade do cara era matar ele independente da resposta. Mas ele tinha aumentado seu entendimento sobre o Yu Jong, que era o protagonista, e ele então concluiu a condição para o segundo estágio da habilidade única omnisciente. Mas ele pensou que as únicas pessoas que deveriam ter sobrevivido naquele vagão era realmente o Lee Hun, que estava morto bem na frente dele como um zumbi. Mas ele estava morto, e agora como ele sobreviveria? E qual resposta agradaria esse cara? Essa era a pergunta que estava na mente dele. Então ele poderia tentar ler a mente dele, mas nesse momento ele foi mais enforcado ainda. Ele disse que completou a missão matando insetos para completar o cenário, e ele teve muita sorte. E graças à explosão no vagão ao lado, ele viu um garoto derrubar sua caixa de insetos, e com isso ele conseguiu passar. Ele então analisou a explosão e insetos, mas o futuro tinha mudado completamente, já que antigamente, nas últimas 3 vezes que ele retornou, nada disso tinha acontecido, e era compreensível que ele estivesse confuso, e o vagão 3807 deveria ter se tornado uma luta até a morte com apenas Kim Nan e os outros sobreviventes, mas alguma coisa tinha mudado e ele se perguntou se era culpa dele, já que diferente da última vez, ele matou todos com uma explosão. E mesmo assim não fazia sentido, já que ele estava calmo demais para um iniciante e estava se adaptando rápido também com as mudanças do mundo, e provavelmente foi ele quem matou o Kim Nan, e estava além de ser útil, já que ele era muito perigoso. E agora, meu parceiro, a chance dele morrer tá maior ainda, e ele começou a dizer que eles deveriam
realmente atravessar a estação juntos em paz, já que eles não tinham muito tempo sobrando. Então ele começou a dizer que ele estava convincente demais, enquanto usava a sua habilidade para realmente descobrir o que ele estava fazendo e pensando. O olho do sábio não só mostrava o menu de característica, mas também mostrava as informações ocultas e a habilidade de inspeção mais poderosa. Ele estava se perguntando por que dele não ter usado ela ainda. Isso realmente iria acabar favorecendo demais. Porém, uma habilidade do nosso prota, quarta parede, identificou outra habilidade. Nesse momento, a habilidade dele acabou chocando com a do nosso protagonista, já que ele não conseguia ler as habilidades dele. E isso realmente era muito perigoso, já que o olho dele começou até mesmo a doer muito, já que ele foi bloqueado pelo sistema. E após isso, ele começou a perguntar quem raios era ele, já que ele tinha uma habilidade que poderia tancar a habilidade do protagonista. Nem ele mesmo tinha noção que a habilidade dele podia bloquear essa. E agora realmente a tensão tava no ar, já que o cara tava com sangue nos olhos. Mas engraçado é que o zumbi ficava tudo parado só observando, né? Legal, né? O zumbi tá mais sábio que muita gente aí, né? Então do nada o nosso prota disse que precisaria de alguém como ele, que ele pudesse confiar para poder atravessar o 46º cenário. E nesse momento ele perguntou como que ele sabia daquilo. Então ele disse que não importava quem ele era, o que importava é que ele poderia ajudá-lo. Então ele era um retornador, porém ele disse que não. Então ele disse que ele só poderia ser um adivinho do futuro. Então ele disse que realmente era isso, dizendo que ele sabia do futuro que ele não sabia. Então o personagem Yu Jong ativou a habilidade única de detecção de mentiras. Porém, a detecção de mentiras determinou que ele estava falando a verdade. E o cara já ficou em choque, dizendo que aquilo era impossível. Então existia realmente outro vidente, além da Ana Croft. Aí faltou criatividade, mas tá bom. Pedindo então para que ele se unisse a ele. E estavam só faltando 50 segundos restantes para o fim do cenário. E nesse momento, ele decidiu que realmente esse homem seria o seu aliado. Mas antes, eles iriam atravessar aquela ponte primeiro. E depois de atravessar, ele começou a dizer que se ele realmente fosse um vidente, ele deveria saber o seu próprio futuro. E nesse momento, ele tinha uma última pergunta, já que na última vez ele tinha se aliado com o Jung Hyun para atravessar a ponte. E se realmente agora ele fosse o vidente, ele deveria saber o próprio futuro. Então nesse momento, ele começou a jogar ele na direção daquele monstro para ele ser devorado. E realmente era um pressentimento muito ruim, mas o nosso prota não tinha outra escolha, perguntando se deveria jogá-lo ou não, já que ele sabia sobre seu próprio futuro. Mas o nosso prota pensava que realmente ele era um lunático psicopata. E primeiro ele disse que não era o seu subordinado, então queria que o tratasse como igual a partir de agora. E segundo, queria que cooperasse com ele, assim como ele fosse cooperar com ele. Então ele perguntou se essa era a sua resposta, e ele então disse que deveria largar ele logo e mandou ele bem para aquele lugar, chamando ele de idiota. Enquanto ele foi solto e o nosso prota foi lançado em direção àquele monstro. Enquanto ele estava caindo, o protagonista disse que confiava nele e que com certeza ele era um vidente, já que agora ele ia morrer. Depois disso, o nosso prota foi realmente engolido. Ele estava lutando para manter a consciência, já que ele precisava resistir. Se ele perdesse a consciência ali, provavelmente morreria afogado. E então, ele conseguiu chegar dentro do estômago sem ser feito em pedaços. Ele então ligou sua lanterna e começou a observar a bela vista cheia de cadáveres e destroços. E agora ele começou a nadar para o pilar, pensando que aquele psicopata realmente não sabia o que era ter um aliado. Que será que ele quis dizer algo como se quisesse que ele fosse o aliado dele? Ele teria que sobreviver àquilo. Entendendo que realmente ele estava fazendo isso, já que ele falhou na primeira tentativa e nunca soube realmente o que era um aliado. E como retornador, ele era poderoso e os outros tratavam ele como se fosse o próprio Messias. Então, naturalmente, ele acabou se tornando solitário. Dokija então pensou que isso era um teste, e se ele quisesse que ele tratasse ele como igual, ele tinha que sobreviver a tudo isso. E o lobby de mensagem dizia que ele tinha falhado em completar o cenário, e até mesmo tinha que fazer um pagamento. E então, algumas constelações ficaram decepcionadas com as decisões dele, dizendo que ele era meio idiota. E em questão de instante, o estômago começou a se revirar e a serpente tinha começado a se mover, e de acordo com maneiras de sobreviver, as serpentes marinhas começavam a liberar ácido estomacal por volta de 3 horas após o consumo. Aquele bichinho começou a aparecer rindo, dizendo que isso era uma pena e estava ficando realmente muito interessante, mas o seu fim estava próximo, e era o Dokaeb. E ele disse que sim, sou eu, você parece realmente muito preocupado, mas ele disse que era porque ele estava esperando ele, dizendo que não só iria sair dali vivo, mas também iria conseguir uma coisa
certeza que iria deixar no nível dele. Enquanto o real protagonista observava ele pelo lado de fora, dizendo que ele realmente iria se tornar o seu aliado, e então ele iria continuar esperando por ele. Duke já perguntou se ele precisava receber moedas, e ele achou estranho ele citar moedas, já que ele tinha falhado em completar o cenário, então precisava receber moedas como pagamento. Porém, ele disse que não, era a sua vida, mas ele avisou que se custasse a vida dele, estaria escrito na seção de falha, e não essas 3 interrogações. Isso significava que havia um espaço para negociar. Então, aquele bichinho começou a dizer que era incrível, que ele descobriu isso tudo com uma dica tão insignificante, e como esperado da encarnação das constelações, ele realmente poderia viver mesmo se falhasse em um cenário alternativo, pagando moedas, pedindo então todas as moedas do nosso prota, e assim deixaria ele viver 5.100 moedas. Mas ele realmente pensou que esse cara estava de brincadeira, dizendo que aquilo era demais, avisando então que se ele quisesse ele poderia morrer, era uma escolha totalmente dele, e se ele não gostasse poderia simplesmente acabar com tudo ali. Então ele disse que ele poderia ir em frente e matar ele, mas o bichinho não entendeu nada, pensando que aquilo era doideira, e ele disse: realmente, pode me matar, se você quiser levar todas as moedas, me mate. Ele não entendeu nada, perguntando se ele queria realmente isso, e ele realmente pensava que o motivo de não matar ele é porque ele estava em uma boa situação, gerando muita audiência, e as constelações devem estar se divertindo assistindo ele, e ele nem teria ido ali ver se tivesse a intenção de matar ele. Então ele começou a dizer: você está me deixando muito irritado, quem você pensa que é? O nome dele era Dokaeb. Dokija perguntou como estava indo a vida dele de stream, então de repente ele tomou um susto perguntando como que ele sabia o seu nome, e então depois disso ele disse que fazia stream hoje em dia era muito ruim, já que com as constelações sendo tão pão duras e detalhistas, ele recebia muito pouco. De repente as constelações começaram a achar aquilo estranho, e Dokaeb perguntou como que ele sabia o nome dele, e ainda por cima de tudo isso, mas ele disse que iria explicar se ele desligasse o canal enquanto eles conversassem, e então ele desligou e poderiam conversar agora, mas ele estava muito irritado, já que como um mero humano poderia saber da stream estelar. Ele disse que isso não era importante agora, perguntando se ele não queria se tornar o rei do Okaeb. Então ele perguntou como que ele sabia disso e superar Dokigaki e Jigal, que se tornariam o streamer do reino dos monstros e demônios. Então ele chamou Dokaeb para realmente fazer um contrato com ele e se tornar rei, dizendo que iria transformá-lo no rei do Okaeb. E nesse momento ele ficou até com os olhos brilhando, mas Doka começou a rir muito, dizendo que ele era maluco e um humano realmente muito maluco, já que ele deveria ter percebido quando rejeitou todas as constelações na sessão de apoiador. Ele no trem não aceitou nenhuma. Doka então disse que não sabia como ele saberia sobre o stream estelar, porém Dokija nunca pediu para que ele se tornasse seu patrocinador, mas sim que precisava do poder dele, e o que ele precisava era realmente o seu canal, e ele não entendia nada. Então ele decidiu ser direto, dizendo que queria fazer um contrato de exclusividade com o seu canal. E normalmente esse contrato era formado entre Dokaebs e constelações. Constelações colocavam sua encarnação como protagonista do canal especificado. E é claro que os Dokaebs ganhavam muito dinheiro com isso. E ele começou a gargalhar, achando aquilo ridículo, já que normalmente não há como uma encarnação ser envolvida nessa negociação, e já que eles não são diferentes de escravos para o patrocinador estelar. Então ele perguntou de onde ele tinha tirado isso, já que um mero humano não poderia sugerir um contrato desses. Porém ele disse que não tinha um incentivo para fazer um contrato porque ele não tinha um patrocinador celestial, e o porquê ele achava que as constelações assistiam ao canal dele, já que os inscritos dos streams estelares poderiam ser divididos em 2 grandes categorias, um grupo que vê diferentes canais e o outro que está procurando encarnações, e para ter um canal famoso é necessário que seja atrativo para pelo menos um desses grupos, mas ele teria os 2 grupos apoiando ele e perguntando se ele entendeu. Ele então abriu os olhos e disse que aquilo era realmente quase impossível, mas com esse cara ele talvez poderia fazer isso e assim se tornar o rei do Okija. Mas ele disse que iria ligar o canal de novo, já que agora ele ainda não poderia concordar com isso e as constelações estavam reclamando muito. E ele continuou dizendo que iria provar que aquilo era possível. Ele realmente começou a pensar, achando bem estranho, mas eles iriam resolver a taxa de falhar no cenário primeiro, pedindo as 5.100 moedas. Porém, ele deveria ter completado a condição de sucesso naquele mesmo momento, dizendo que ele deveria apenas ligar o canal, já que começaria em breve a nova missão. E ele foi muito esperto, conseguiu ganhar tempo desse Demogret, entrando então no novo cenário.
E como as questões estavam em interrogação, ele não precisou pagar nada. E o novo cenário é matador de comandante, dificuldade a mais. A condição era matar a serpente marinha, comandante marinho, e escapar do seu estômago com tempo limite de 10 dias e uma recompensa de 9.000 moedas, só que dessa vez a falha era a morte. Então, Dokaeb já começou até a puxar o saco das constelações dizendo que eles tiveram um problema, enquanto Dokija estava pensando em todos os produtos que estavam disponíveis. E então ele começou a perguntar algumas coisas para Dokaeb, perguntando se realmente aqueles itens estavam disponíveis, se alguém já tinha comprado. E o item que interessava a ele era o coração do dragão ancião, um TSS, esse coração que carregava a magia do dragão antigo, Ignitus, e sua magia era quase infinita, e com um transplante bem sucedido a característica Fogo do Inferno seria ganha, e o preço era 1.500.000 moedas, e de acordo com maneira de sobreviver, um usuário desse coração estava na Itália agora, quando de repente ele procurou por outro item que era muito apelão, mas ele só estava vendo os preços, e de repente ele comprou algumas estacas, espinhos afiados e uma mucilagem de cavalo marinho martelo, que eu não sei o que faz, e ele gastou 800 moedas em tudo isso. Disse que ele poderia pedir reembolso sobre aquilo se ele quisesse, já que se não fosse útil, mas depois disso ele pediu para que o canal fosse desligado mais uma vez, e Dokaeb disse que ele não tinha concordado ainda com a sua oferta, mas Dokija disse que ele iria fazer o contrato se ele completasse o cenário, mas o Democrat disse que ele teria que ter muita sorte para completar aquilo, já que ele era um moleque insolente, e ele deveria fazer o seu melhor, já que agora o canal estava ligado. E depois que eles terminaram de conversar, ele sumiu com um estalar de dedos, já que agora não faltava muito tempo para que a serpente começasse a liberar ácido estomacal, e então ele começou a ir em direção à parede daquele monstro, e então aquilo começou a tremer, mas o nosso Protinha não era tão bobo assim. Ele já começou a dizer que precisava sobreviver não importa o que acontecesse, e furou aquelas estacas com aquele líquido de cavalo marinho, para então começar a subir. O monstro estava tranquilo quando começou a sentir uma dor gigantesca no seu estômago, e mesmo quando ele estava sendo digerido, algumas pessoas que estavam inconscientes começaram a acordar e serem derretidas naquele ácido, enquanto o nosso Proto se mantinha pendurado naquelas estacas, e ele ia perfurando, porém aquele líquido estava causando alguma coisa naquele monstro, e realmente algo estava acontecendo, quando de repente o ácido começou a subir, e ele continuava escalando, se perguntando quanto tempo tinha passado, e se ele conseguiria sair daquele lugar, já que ele só era um leitor comum, e não um personagem principal, perguntando se ele ia ficar bem. A única coisa que ele pensava, enquanto os dias estavam passando, é que ele não poderia desistir, e ele continuou furando aquele monstro e escalando cada vez mais, e de repente o Democrat apareceu e disse que realmente ele era incrível, e algumas constelações estavam impressionadas com a sua habilidade de sobrevivência, e recebendo um patrocínio de 100 moedas, e desde que aquele cenário começou, se passaram cerca de 4 dias, e o Democrat começou a dizer, usar um espinho afiado de porco do espinho, dessa forma era realmente incrível, algo que ele nunca imaginou, já que esse cenário secreto agora tinha terminado, e o monstro estava morto, recebendo as suas 9.000 moedas, e agora sim o estômago parou de funcionar, e ele tinha sobrevivido, já que realmente aquele espinho estava sendo usado de uma forma venenosa, mas o Democrat nunca imaginou que ele pudesse usar aquilo para fechar a saída de fluidos digestivos, fechando então o monstro com a sua própria digestão, e ele acabou sendo morto, e a mucilagem do cavalo marinho estava deixando ele mais forte, mas não era só isso. Antes de começar a atacá-lo com espinhos, ele tinha jogado mucilagem no seu próprio corpo e na sua pele, e ainda por cima estava absorvendo a força vital daquele monstro através do espinho para aliviar sua fome e sede, e até mesmo a sua resistência aumentou de nível. Democrat então disse que a mucilagem do cavalo marinho realmente deixava ele imune a fluidos digestivos, dizendo que ele era muito esperto, mas ele mandou o Democrat parar de falar, já que ele estava falando muito, e tinha uma coisa que ele queria pegar, e era o núcleo daquele monstro, que era muito poderoso. Ele pediu então diretamente para que o Democrat colocasse no leilão, e o item que ele queria em troca era a fé quebrada, perguntando se existia alguma pessoa com aquilo. Ele disse para esperar um pouco, dizendo que realmente as constelações iriam dar uma olhada rápida nos comerciais antes de passar para o próximo cenário. E então ele mostrou seu acordo para o nosso protagonista, e a primeira regra é que a encarnação do Dokija realmente fecharia um contrato de exclusividade somente com ele, e a encarnação que Dokija nunca escolheria um patrocinador até completar
todos os cenários, e também ele deveria ficar ativo somente no canal. Eles iriam também dividir as rendas de stream. Ele então conferiu tudo, porém achou que tinha alguma coisa de errado. Depois ele leu o contrato, ele viu que o lucro estava realmente errado, falando da proporção. Porém o Democrat diz que ao invés disso, ele iria eliminar as tarifas do stream do canal e iria dividir suas futuras doações exatamente nessa proporção com ele. Mas ele queria ganhar mais. Ele na verdade disse que as doações das constelações são deduzidas em uma porcentagem, isso era normal, mas ele queria ganhar mais do que isso. Ele queria 100 por 0, e só as comissões seriam dele. Realmente ele ganharia o valor total dele, exceto as comissões. E realmente o Democrat ficou muito irritado, e o nosso prota começou a pressionar ele, dizendo que o anúncio estava quase terminando, e as constelações estavam reclamando pelos anúncios longos. Então o Dokija disse que aquilo realmente era a única escolha dele. Então depois disso ele concordou, mas ele ainda disse que queria mais alguma coisa, 5.000 moedas, e não tinha outra escolha, ele teve que pagar. E agora o nosso prota tinha saído da boca daquele monstro e saiu nadando, dizendo que já fazia 4 dias que ele estava na boca daquele peixe, e agora que ele estava vendo o mundo externo, e o objetivo inicial era somente 2 dias, mas demorou 4 dias, e realmente porque ele foi tão mal. E depois disso ele conseguiu fechar o contrato com aquele Democrat, recebendo 5.000 moedas dele e sugando tudo que ele tinha. Talvez ele tivesse conseguido mais dinheiro do que pensava, mas foi bem divertido. Ele nunca tinha conseguido um bom contrato assim antes, e era assustador que ele fosse o único leitor desse manhwa. Mas antes disso, ele também testou sua habilidade de quarta parede com o Democrat, pedindo uma ajuda com a janela de informações, e quando ele foi ler, ele simplesmente foi barrado com a habilidade da quarta parede, e com isso ele descobriu que nenhuma pessoa no mundo tinha acesso à habilidade dele. Quando então ele entrou no segundo cenário principal, e quando ele chegou lá, ele já começou a ser envenenado automaticamente, e o seu rosto começou a se desfazer. E naquele lugar tinham monstros gafanhotos e monstros rinocerontes lutando entre si para dominar o território, enquanto o nosso prota estava totalmente despreocupado, pegando chocolate e comida e coisas afins para sair vivo. E o terreno daquele cenário estava profundamente contaminado, e ele tinha que prender a sua respiração e ir para debaixo da terra o mais rápido possível. Mas ele estava lá fazendo as compras. Ele tinha um item que se chamava pulmões de macaco Elaim. Ele colocava na boca para usar e purificava substâncias venenosas durante 20 minutos. Porém, de repente, ele começou a ouvir uma garota pedindo por ajuda. E era uma mulher toda machucada, quando de repente ele colocou ela nas costas e começou a correr, já que talvez ela tivesse uma chance de continuar viva. Mas chegando numa estação, estava completamente fechada, e então ele pensou que talvez do outro lado fosse uma solução. Porém, a menina disse que a quarta estava aberta, e então ele começou a correr para lá. Quando os homens estavam para fechar a saída, ele já lançou uma das lanças dele, e eles ficaram preocupados, perguntando o que era aquilo. E então ele começou a gritar, pedindo para que abrissem o portão. Porém, eles disseram que não iriam abrir, dizendo que estava cheio e não tinha espaço para mais pessoas, dizendo que não era estranho aquele lugar estar super lotado. E aquilo nem aparecia na novel, já que ele não lembrava, mas então pegou a lança e simplesmente abriu aquele portão sozinho, enquanto todos começaram a correr para chamar o chefe, e ainda levando toda a comida que ele precisava. E agora ele pediu para que aquela mulher colocasse aquilo na boca, já que não curaria ela completamente, mas neutralizaria o efeito do veneno. E ele percebeu que aquela mulher provavelmente morreu naquela loja mesmo na novel, e perguntou se ele deveria dar uma olhada na lista de personagens. Quando então, o chefe daquele lugar apareceu perguntando quem raios era ele, e a constelação Prisioneiro da Bandana Dourada estava com desgosto com a aparição desses visitantes. Então ele disse que seu nome era Dokija, mas ele começou a gritar quem raios é você, e eles então começaram a observar que era uma garota que estava na equipe deles. E eles acharam estranho dela ter voltado viva, e então ele começou a sorrir, e ele começou a dizer, então foi isso, seus idiotas, vocês fizeram isso e nem me contaram. Mas eles também estavam atentos na comida que o nosso protagonista tinha trago, e ele disse que poderia deixar as sacolas e a garota e poderia vazar daquele lugar vivo. Ele pensava que até os humanos reais eram ainda mais perigosos do que os clichês das histórias. Pegou a lança dizendo que não iria fazer nada disso. E nesse momento, ele já começou a chamar Dokija de maldito, já avisando que ia ensinar ele a não mexer com pessoas como ele, arrumando o topetinho, dizendo que iria contar até 3 para que ele vazasse ou se considerasse morto. E quando de repente apareceu uma missão nível F para matar o líder do grupo, aquela menina estava no canto tentando se manter viva e o nosso prota socando a cara de todos eles. E ele socava com muita vontade, enquanto ele se perguntava quem raios eram essas pessoas. Mas com aquele soco, ele percebeu que os outros não conseguiam se ficar de pé, mas esse
cara estava conseguindo, talvez porque uma constelação estivesse apoiando ele. E a constelação que estava realmente dando suporte para ele era o monarca dos insignificantes. E esse monarca, ele adorava ver as pessoas que ele patrocinava sofrer e serem mortas por outras pessoas. E nesse momento, cara começou a dizer que era óbvio que ele já tinha matado algumas pessoas e que ele iria morrer ali, dizendo que eles não eram tão diferentes assim. E realmente, esse cara começou a falar que ele poderia não matar ele, mas se ele quisesse matar também não importava, já que o mundo estava acabando. Mas nesse momento, a quarta parede bloqueou o blefe desse cara e ele já furou o braço dele com tudo. Então, ele disse que não achava que ele estivesse em condições de ficar falando com ele. E as constelações ficaram animadas, enquanto ele pensou em acabar rápido com aquilo. Mas quando ele descobriu que esses caras estavam tentando violentar aquela mulher, ele simplesmente decidiu fazer ele sofrer um pouco, já que isso foi muito cruel e de sangue frio. Realmente, esse homem estava concordando com o que a equipe estava fazendo, mas depois de socar ele por bastante tempo, ele só pedia para matar ele logo de uma vez, e ele não estava nem se importando com aquele mundo. E os seus olhos já carregavam o desespero muito antes daquele mundo acontecer, igualzinho a ele, e talvez ele realmente fosse diferente, e o nosso prota acabou com ele na base do chute, e depois de acabar com ele, a equipe dele ficou desesperada, dizendo que ele tinha realmente muito sangue frio, mas eles precisavam se adaptar àquele novo mundo, e começaram a correr, mas antes que corresse, ele disse que deveria levar ele às outras pessoas. E aonde ele estava se chamava Genmunho, era uma linha de trem muito conhecida, mas de repente ele chegou junto com essa mulher e o grupo realmente estava todo ferido, pedindo por ajuda, e era do que Jack tinha espancado todos. A amiga dele começou a gritar, não acreditando que ele estava vivo. E então aquela criança que ele salvou já correu e abraçou ele bem forte, e até mesmo o soldado estava vivo, dizendo que sentia muito pelo que tinha acontecido e por ter deixado ele para trás. Porém ele disse que estava tudo bem, já que ele não tinha escolha. E enquanto ele dava um chocolate pro garoto, perguntou se o Yu Jong, o protagonista, estava vivo, que tinha deixado a estação no dia anterior. E os membros daquele grupo, na verdade, deveriam ter morrido nas mãos dele, mas parece que ainda estavam vivos por ele ter saído da estação com mais pressa. E ele era um retornador que vivia sua vida de novo e de novo, e era sua terceira vida agora, e ele renasceu como um monstro que monopoliza tudo, e ele realmente deve ter saído sem nem olhar para trás para poder alcançar o seu objetivo. Ele de repente começou a falar sozinho, e as pessoas começaram a perceber, mas a sua amiga começou a dizer que estava faltando uma pessoa ali, e era na verdade o Sr. Han, aquele vacilão de sempre, e ele já começou a trazer a equipe toda, dizendo que aquele cara lá era um vacilão, e alguns dias atrás ele tinha acabado de deixar ele para morrer, enquanto mandava tirar ele dali, já que ele era o pior dos piores, era a maldade em pessoa, e ele não deveria estar naquele lugar. Mas de repente, uma pessoa chegou colocando a mão dele, dizendo que deveria tentar uma maneira mais legal, já que todos ali eram realmente pessoas que queriam se dar bem, perguntando se ele não se importaria de falar o seu nome, já que ele era o Shei-On. Ele, com uma lança na mão e com a comida na outra, já apertou a mão do cara. Ele então disse que ele tinha lutado contra monstros e salvou o pessoal dele, já que ele tinha espancado todos eles, dizendo que esse era o novo membro corajoso que conseguiu comida para todos eles. E realmente, a intenção dele não era vanglorizar, mas sim pegar a comida dele e dividir com toda a estação. Ele então perguntou que raios era aquilo, dizendo que ali tinha um total de 86 pessoas na estação, 87 contando com ele, mas perguntou se realmente ele iria distribuir comida. E uma coisa que pesava o clima completamente é que ninguém falava sobre isso, mas todos que estavam naquele cenário tinham completado primeiro, e provavelmente todos eles tinham matado uma pessoa. Todos realmente eram assassinos, até mesmo a mãe com a criancinha. E de repente, vemos que a situação estava realmente sendo forçada para o nosso prota entregar toda a comida dele, e a distribuição de comida era decidida pelo grupo maior, e o grupo maior também decidiu o que acontecia com as mulheres, como você pode ver com a nossa amiga aí, que estava completamente acabada. Para ser exato, tinha algumas pessoas que foram também, mas apenas os membros do grupo menor nunca retornavam. Até o do exército tinha se juntado ao grupo maior, mas ele apenas pensou que deveria estar no grupo menor, mas eles não quiseram, já que ele era bem forte. Mas Dokija disse que não tinha problema, já que ele tinha que fazer essas escolhas sensatas mesmo. E aquele homem ainda estava pressionando aquela situação para que pegasse toda a comida dele, mas ele queria ter uma palavrinha com ele antes, pedindo para que ele se juntasse ao grupo, mas de uma forma diferente, dizendo que queria dar um alto cargo para ele e que ele pudesse liderar um grupo junto com ele.
mas ele perguntou e se ele recusar. E o homem não esperava que ele iria recusar isso, achando isso engraçado. E essa possibilidade nunca passou pela cabeça dele, já que ele achava que ele tinha todo o poder e todas as pessoas iriam realmente avançar. Mas ele começou a dizer que tinham pessoas pobres e pessoas sofrendo naquele lugar, e se ele não iria ajudar todas elas. Mas ele não queria participar de nada disso, então disse que iria pensar. Mas nesse momento, ele começou a distribuir comida para a equipe dele, e as outras pessoas vendo aquilo começaram a reclamar, dizendo que era verdade que ele estava monopolizando a comida. Todos então da equipe decidiram acalmar ele, enquanto ele via aquele cara realmente falando: escolha se ele iria se tornar um herói após dividir a comida, ou iria se tornar um vilão depois de monopolizá-la, já que ele estava fazendo essa situação acontecer. E Cheon era bem esperto, e o engraçado é que depois disso ele tentou acalmar, dizendo que deve ter sido mal entendido, já que eles iriam recolher e redistribuir a comida como eles sempre fazem. Mas nesse exato momento, o nosso prota estava pressionado, mas ele disse que a comida de repente não iria ser de graça, já que ele se esforçou para pegar aquilo, e mesmo assim, aquilo não era uma instituição de caridade, e ele não confiava em nenhuma dessas pessoas. Mesmo nessa situação, ele não quis dar a comida dele de jeito nenhum, então eles pensaram que realmente ele era um vacilão, mas ele estava distribuindo para o pessoal dele. Porém, a menina disse que aquilo apenas era justo, já que para começo de conversa, ele quase morreu para pegar toda aquela comida e ainda tinha salvo ela. Mas então, ele até se apresentou para essa menina que estava inconsciente e disse que aquela comida era dele, já que ele tinha se esforçado e quase morrido para pegar. Mas quem disse que o pessoal queria saber disso? Então nosso prota disse que iria trocar por moedas, e cada comida que ele trocasse seriam 10 moedas, e até mesmo o garoto quis pagar pela comida dele. Mas depois as pessoas aceitaram e algumas trocaram a comida com ele, e de repente vemos que o pessoal tentou pegar comida com aquele cara, mas algo estava acontecendo de estranho. À noite a comida inteira tinha desaparecido e eles não estavam mais podendo ter o que comer, e então aquele loirinho disse que agora a comida seria distribuída por moedas, e cada comida seria 200 moedas, e quem tinha começado isso foi o grupo do Dokija, deixando ele pressionado mais uma vez. E nesse momento ele começou a pensar que ele tinha cavado a própria cova e que ele iria se arrepender disso, já que ele deveria provar seu valor se ele quisesse comer, assim como o Dokija tinha dito, dizendo que iriam trocar comida por qualquer coisa que ele tivesse que fosse considerada útil. Mas ele também estava usando uma habilidade de incitar para poder causar confusão entre ele e o Dokija, e todas as pessoas começaram a pensar que tudo na verdade era culpa dele. A menina então começou a dizer monopolizando a comida, e provavelmente eles queriam matar Dokija logo logo. Mas o interessante é que Dokija tinha conseguido bastante moeda, e a equipe dele perguntou se ele tinha vendido toda a comida, já que caso contrário eles teriam que pegar comida com aquele pessoal. Mas nesse momento ele disse que não, que ainda tinha um pouco para o pessoal. Depois disso ele desceu para o trem e a menina começou a conversar. Aquele lugar era muito perigoso e quem tinha ido para lá tinha morrido, mas ela queria uma coisa que ele não fizesse: não encostasse um dedo naquele loirinho, já que ele era dela, porque ele tentou realmente violentá-la e ela queria vingança agora. Realmente ela foi muito espancada, mas eles não conseguiram fazer nada por causa do veneno, e agora ele estava querendo levar uma idosa e uma outra mulher para fazerem alguma coisa. Porém o nosso prota segurou ela, dizendo que ela não deveria fazer isso, já que aquelas mulheres iriam morrer de fome se ficasse ali, e eles deveriam resolver outro problema. Mas ela não gostou nada disso, dizendo que ele era louco, ia funcionar, mas ele disse que realmente o verdadeiro problema era a comida, já que isso poderia continuar acontecendo se eles ainda tivessem poder a respeito disso. Meu mano, a felicidade do nosso protinha durou pouco, já que o Democrat já começou a aparecer mais uma vez. Ele já começou a dizer que ali tava uma bagunça e todos eles estavam muito quietos. Essa deveria ser a fase 2 e deveria ser muito animada. Só que não era o Democrat Byung, perguntando por que o pessoal realmente parecia estar muito tranquilo e o que realmente Byung tinha feito com aquele cenário, adicionando uma penalidade extra, dizendo que a comida não poderia ser mais estocada. E de repente toda a comida começou a flutuar e a desaparecer. Eles ficaram imaginando que eles fizeram um trabalho duro à toa, mas tudo isso era para completar o cenário, já que se eles ficassem de cara fechada não iria levá-los a lugar nenhum. E então ele começou a chamar eles de escória, dizendo que agora iria começar a festa. Então apareceu uma notificação para o nosso protagonista e ele achava que agora sim estava aparecendo maneira de sobreviver.
sendo adicionada várias penalidades, e a cada dia que não fosse completada a missão, 100 moedas seriam retiradas diariamente, à meia-noite, e dependendo da pessoa, ela poderia morrer na mesma hora se não tivesse moeda, e para isso, ela precisaria completar o segundo cenário, caso contrário, era morte na certa. Mas Doki Já estava começando a ver o que realmente esse tal Jinwoo estava pensando com sucesso. E de repente, a sua aliada começou a perguntar como ele sabia que a comida iria desaparecer, mas ele suspeitava desde o início que isso aconteceria, já que ele pensou no que Dokaev poderia fazer para eles sofrerem ao máximo. Mas ele não esperava que adicionassem uma penalidade de sobrevivência. Em maneira de sobreviver, com certeza fariam algo assim, mas isso não estava na novel. O contrato que ele fez com Byung provavelmente afetou a história. E nesse momento, a sua equipe chamou por ele, já que eles não sabiam o que eles deveriam fazer agora, se juntar à equipe de milícia para poder buscar comida, ou se eles iriam para a superfície para fazer alguma coisa, já que eles precisavam de algum jeito e não iriam conseguir sobreviver sem uma nova fonte de comida, já que o mundo à volta tinha mudado completamente. E então, ele começou a olhar para o lugar mais perigoso, de onde ninguém tinha voltado vivo. Ele falou: ah, não, você não pensou nisso não, é isso aí mesmo que a gente vai fazer. Vamos caçar os monstros, meu parceiro. E nesse momento, ele já começou a seguir os trilhos. A única coisa que ele pensava é que ele precisava de uma equipe para trabalhar e completar o cenário. Então, aquele Inju já disse boa sorte para vocês, mas ele achou estranho que nosso prota Doki Já estava indo, então decidiu perguntar se ele poderia mandar uma pessoa junto com ele, com aquele sorrisinho maroto que sabe que quer matar ele de qualquer jeito, já que ele suspeitava das intenções dele, e ele realmente gostaria de saber como aquele cenário poderia ser completado. E então adivinha que ele mandou? O pior de todos, o banqueiro, filha da mãe. Ele já começou a avistar vários corpos. A Seng, porém, disse que era muito perigoso. Porém, do nada aquele banqueiro começou a dar em cima da Seng, dizendo que era muito perigoso e deveria segurar a mão dela. Mas ela já virou e disse: você parece estar com mais medo do que eu, enquanto eles observavam aquela cena feia demais. O soldado já perguntou se ele tinha certeza que iria aceitar aquele cara na equipe, já que ele tinha feito aquilo lá atrás de abandonar ele. Porém, Doki Já disse que isso não era uma ameaça para eles e iria ficar tudo bem, mas ele só pensava que a menina que tinha sido quase brutalmente... ela ainda não estava totalmente recuperada, principalmente por causa de algumas marcas de asfixiação no pescoço, mas ele disse que não deveria estar preocupada com ela, mas sim com o garotinho. Mas esse menor era mais brabo que ela, pode ficar tranquilo. E eles já começaram a discutir, dizendo quem que tava precisando de mais ajuda, mas o nosso prota não tava nem aí. Ele já começou a seguir e falou pro garotinho: pô, mostra sua habilidade pra rapaziada aí, mano. Ele já começou a lançar uma luz que simplesmente se conectava aos insetos, e eles não sabiam nem o que era isso, mas aqueles insetos iam guiando ele através dos conhecimentos deles. Ele tinha uma comunicação entre interespécies. Agora ele sabia o caminho completo. O nosso prota já fez um carinho na cabeça do garoto, dizendo que realmente ele era especial. Mas quando eles chegaram em uma área onde tinha uma parede, de repente a missão se ativou e ela começou a desaparecer na frente deles, ativando então o cenário alternativo, caçando comida. E era um cenário de dificuldade E, pro nosso prota que completou um de B, tava fácil demais. Eles deveriam caçar e cozinhar um monstro que pudesse ser consumido como comida. E a recompensa era 500 moedas, porém tinha uns monstros feios demais ali da conta e realmente nenhum deles queria comer, mas eles se perguntavam se eles poderiam comer aquele ali. Mas o nosso prota pensava que não seria fácil seguir em frente, já que os túneis que conectavam em diferentes estações estavam cheios de monstros, e aqueles monstros ali não poderiam ser comidos, já que a missão identificava que eles precisavam caçar primeiro. E então ele começou a pegar aquele monstro e arrancar as partes ósseas dele e fazer como se fossem arma. A menina até disse que se sentia na idade da pedra, mas ele conseguiu fazer isso graças à novel que ele tinha lido, e tinha um capítulo completamente explicando tudo isso. Mas ele realmente ficou quietinho e disse que ele já tinha conhecimento nessa área, então mandou ver, dizendo que eles deveriam investir todas as moedas que tivessem em força e resistência e agilidade, deixando só o suficiente para pagar a taxa de sobrevivência caso precisassem. Isso pode parecer cruel, mas ele não esperava que todos sobrevivessem naquele lugar, e dizendo que eles deveriam tentar se manter ao máximo vivo, quando de repente começaram a aparecer alguns monstros rastejando, e o cenário alternativo de caça-comida começou. Eles então começaram a batalhar pela vida, enquanto aquela mulher já começou a demonstrar habilidade pra caramba, mas ela estava tão competitiva que tinha perdido um, e até o garotinho tava mandando ver, já dando uma no coco daquele monstro e perfurando ele.
Até mesmo a secretária tava mandando ver, rapaziada. Ninguém tava ficando para trás, eles estavam realmente querendo lutar. Eu acho que o nosso Prota ter falado que nenhum deles ia sobreviver ajudou bastante eles. O único que não tava fazendo nada era aquele maldito banqueiro. Mas eles perguntaram quanto Dokija tinha matado e ele disse que 4, e o soldado matou 3. Mesmo não tendo toda a força do nosso protagonista, ele tinha muita habilidade de força e resistência, o que deixava ele bem forte e garantia que realmente ele tivesse um pouco de ciúme dele. Mas então ela começou a perguntar se eles poderiam realmente comer aquele monstro cru. Porém, o nosso Prota disse que não poderiam comê-los agora, mas com certeza iriam encontrar um jeito de fazer isso. Então começaram a olhar para ele desconfiados e ele começou a ficar: rapaz, eu acho que eu falei demais, hein? Mas de repente, eles começaram a perguntar como que ele sabia de cada situação e coisas que estava acontecendo. E ele só pensava que é assim que os retornadores se sentiam numa novel. E o único jeito dele sair disso era provavelmente do mesmo jeito da novel, esperando uma situação acontecer. Quando de repente, meu parceiro, um daqueles monstros já puxou a perna do banqueiro e começou a arrastar ele, enquanto as constelações começaram a observar esperando o que ele iria fazer. Então, aquela menina estendeu a mão para ele, junto com a arma, para que ele segurasse, mas ela foi arrastada junto para a cova e de repente eles desapareceram, já que tinha uma camada de parede que aquele monstro podia atravessar e ainda por cima levar as pessoas junto, meu parceiro. O soldado até tentou ajudar, mas o nosso Prota, observando tudo, ficou paradinho. Depois disso, aquela parede onde eles tinham atravessado desmoronou completamente, e o soldado perguntou se ele só iria realmente levar o Jung com ele, e ele disse que sim, já que ele tinha uma habilidade que poderia ajudar a rastrear o monstro, e os dois ficaram para trás, dizendo que eles deveriam se cuidar e cuidar da Reon também, enquanto o soldado observava as marcas que aquela mulher estava sentindo. Mas eles começaram a ficar tranquilos, já que se acontecesse alguma coisa, eles mandariam um sinal para eles. Não sei como, mas tá bom. E de repente, o garoto estava de mãos dadas com o Dokija e ele começou a perguntar o porquê dele ter deixado o monstro ir de propósito. Mas ele começou a pensar como que esse garoto sabia disso. Ele disse que intencionalmente deixou isso acontecer e ele estava observando tudo, porque quando o monstro atacou, o garoto simplesmente ficou observando o Dokija e ele nem mesmo se moveu, e as constelações estavam animadas para ouvir a resposta. Mas ele disse que não achava que poderia esconder as coisas dele, já que seria bom se ele visse ele como algum aliado. E era por causa do hábito dos ratos terrestres, já que eles costumavam guardar tudo que caçavam no ninho, e às vezes guardavam itens raros e preciosos, mas chegar no ninho era muito difícil, e o único jeito era seguir os túneis que eles cavam. E ele sabia que o Sr. Han seria levado, mas não esperava que a Sang-Yan também fosse levada junto. E o garoto já sacou que ele na verdade estava atrás dos itens, e dizendo que ele mentia muito mal, e se ele estivesse buscando só os itens, não teria salvado ele no metrô. Porém, o garoto acreditava nele. Algumas constelações começaram até mesmo a lacrimejar e já patrocinaram o nosso Protinha com 200 moedas. Ele porém achava que o garoto tinha entendido ele um pouco mal, mas ele pensava que era um menino maduro para a idade dele, mas achava que ainda era apenas uma criança. Ele só poderia ter dito isso porque não percebeu o fato daquele mundo estar cheio de adultos maus tentando tirar vantagem da sua imaturidade. Porém, nesse momento, o garoto parou e perguntou se Dokija era um deus, ou talvez o protagonista. Aí, nesse momento ele falou: rapaz, esse garoto realmente estava mais afiado do que eu imaginei. Mas ele sabia mesmo, perguntando se ele sabia o que realmente estava falando, dizendo que não era um deus e nem um protagonista. Na verdade, ele sempre teve inveja dos protagonistas, mas perguntando se ele sabia alguma coisa sobre esse mundo. Ele disse que sim. Então o garoto perguntou se teria algum desejo a ser atendido depois de completar o cenário. Ele não entendeu muito desse desejo. Ele disse então que em histórias como essa, normalmente tem um prêmio no fim. Ele disse que realmente sim. Dokija porém tinha sorte que eles estavam no escuro, já que assim Jin-Young não poderia ver a expressão que ele estava agora, podendo apontar o dedo quanto quisesse para ele, mas ele era continuamente um adulto desprezível. E aquele garoto decidiu viver naquele mundo confiando nele. E quando eles chegaram na área, aquela parede começou a subir de novo e o cenário alternativo foi atualizado. Ele tinha entrado na sala de tesouros dos ratos terrestres. Ele chamou por Dokija perguntando se era ali e Dokija já tampou a boca dele rapidamente, dizendo que ele deveria esperar, já que tesouros não são a única coisa que guardavam ali, já que nas sombras tinham vários ratos escondidos lá e era uma quantidade. Enquanto isso, aquele diretor começava a dizer que a Sang-Yan
Sanguear era culpada por tudo, já que se ela não tivesse entrado no metrô, ele não teria sido arrastado pra nada disso. Rapaz, o cara é tão... Mas ela disse que a culpa não era dela. E por que ele era tão idiota assim? Já que o motivo dele ter entrado não tinha nada a ver. Mas ele disse que sempre foi culpa dela, já que ela sempre voltava para casa de bicicleta. Porém, ela perguntou como que ela sabia disso, já que foi ele quem roubou a bicicleta dela. Mas nesse momento vemos que o cara tinha roubado a bicicleta da menina, não sei porquê, mané, já que ela tinha perdido a bicicleta e agora estava indo de metrô. E enquanto o nosso prota só pensava que ele não estava surpreendido com isso, já que estava até se perguntando por que ele estava no metrô e não na Mercedes classe Z dele. As constelações estavam até mesmo desprezando esse tal de Hermione. O nome do cara é Miojo, mas tá bom. E depois disso ele começou a gritar dizendo que foi ele que roubou sim. Mas por que ele tava gritando com ela, já que ele roubou a bicicleta dela e ainda por cima tava gritando? Mas o motivo que ele tava roubando é porque ele queria que ela fosse pra casa com ele. As constelações até ficaram cansadas daquela discussão inútil, enquanto o nosso prota estava pensando a mesma coisa. Ela pensou então a resolver as coisas, pegando então a lança dele e atacando com muita força, só que ela foi quase na cabeça do Hermione. E meu parceiro, eu pensei que nesse exato momento ele iria matar ele, mas não matou, só acertou num vidro atrás dele. E agora sim, as constelações estavam satisfeitas. E a Sanguear também, já que agora ela seria salva pelo Dokija. Porém, nesse momento, o garoto já estava em choque, já que ele estava sentindo alguma coisa que estava vindo daquele lugar. E aquela parede começou a quebrar e todos os insetos daquela sala começaram a morrer repentinamente. E o garoto já entrou em choque lá atrás, meu parceiro. E todos aqueles monstros ratos começaram a se curvar diante do que estava vindo. E o nosso prota tá pensando que, mesmo considerando que aquele lugar ficava nas profundezas de uma aura escura, o éter negro transbordava ao ponto de manifestar chamas naquele lugar. Quando de repente, meu parceiro, começou a sair um monstro do Strange Fix do nada da parede, cheio de tentáculos. E ele se chamava Guardião das Trevas. E então o cenário alternativo foi atualizado. O cenário então era agora derrote o Guardião, enquanto Ji-Young disse que não iria aguentar, já que todos os insetos que estavam conectados explodiram e agora ele estava recebendo uma quantidade considerável de dano mental. E aí começou a vomitar de todas as formas possíveis. Mas eles começaram a gritar por socorro vendo aquele monstro. E o nosso prota começou a passear atrás dele tranquilamente. Chegou lá com a faquinha, cortou o negocinho, papá, e cortou o que estava segurando eles. Mas ele percebeu que ele só cortou as raízes e a lâmina já tinha ficado cega. Então esse era realmente o poder das espécies demoníacas. Quando de repente o Guardião das Trevas de Tier 7 começou a olhar para ele. E ele começou a levantar sua espada de osso, dizendo que dentre todos os monstros, os da espécie demoníaca são especialmente únicos. E ainda por cima, os tesouros coletados pelos ratos terrestres eram como sacrifícios que faziam para essas espécies. E mesmo que não tivesse o mesmo nível, a espécie demoníaca possuía vantagens sobre os outros monstros. E esse guardião recebeu a bênção do rei demoníaco. E isso não parecia bom, já que ele queria evitar lutar contra ele de qualquer jeito. Aquele monstro começou a falar em sua língua, porém ele não conseguia entender nada do que ele estava falando. E o Guardião das Trevas liberava uma aura de medo, e a habilidade única Quarta Parede anulou a maior parte do efeito do medo, mas mesmo assim, o nosso protagonista ainda estava sentindo isso. E ele começou a gritar, Etu! E começou a gritar as palavras Etu, mas ele não entendia nada. E agora, ainda por cima, aquele guardião tinha recebido outra benção para derrotar o nosso protinha. Enquanto isso, o nosso garotão estava lá vomitando de todas as formas possíveis, já que nada parecia bom para ele. Então, o nosso prota disse que queria evitar lutar, mas a Sanguear começou a tentar decifrar. Ela entendeu mais ou menos o que significava mãe, mas ele perguntou como que ela estava entendendo aquela língua de monstro. E ela disse que significava alguma coisa relacionada a Kalidu ou alguma coisa do tipo. Então o monstro começou a falar Kalidu. Ela começou a entender o monstro, não sei como. E ela disse, talvez seja porque eu era fluente em espanhol. Ah, rapaz, com certeza. Beleza. Mas, do nada, ele então começou a apontar o dedo para Hermione, gritando Kalidu. Ele na verdade começou a dizer que deveria ser o pai. Começou a tirar um tentáculo suspeito e já enfiou na boca do Hermione. Pra quem queria conquistar a garota não vai dar muito boa depois dessa cena não, hein. Então, alguma coisa começou a entrar na garganta dele. Talvez significava isso, já que ele tava querendo fazer o carinha de hospedeiro, né. Ele já chegou com tudo cortando aquilo e salvando o Hermione. Não sei porquê, já deveria ter deixado esse cara morrer há muito tempo. Mas então, aquele monstro começou a ficar muito irritado, gritando Kalidu. E ele já começou a defender o ataque com aquela espadinha de osso dele. Mas ele só conseguiu defender 7
7 ataques e a sua espada já estava quebrando. Então ele começou a correr, dizendo que aquele guardião não foi colocado ali intencionalmente para ser morto como uma serpente marinha, e ele não tinha chance de realmente derrotá-lo, e o seu plano era pegar o tesouro depois de esperar o guardião ir embora. No entanto, ele sempre tinha um plano B por segurança, gritando então por Dokaeb, perguntando se ele estava vendo aquilo, mas o outro bichinho que apareceu, perguntando se ele deveria receber um item por mensagem por agora, já que ele precisava dele. Porém, ele disse que não era da conta dele, e o Byung era quem estava encarregado disso. Mas ele disse que ele era muito vacilão, ele não conseguia ver as constelações que estavam bem irritadas por tudo aquilo que estava acontecendo, e então as constelações começaram a pressionar ele, dizendo que as coisas estavam interessantes, ele não podia dar o item do cara logo. Mas então, um item chegou do leilão dos Dokaebs, o item que o nosso prota queria antigamente, que era a fé quebrada. Então ele obteve esse item do seu inventário, e era basicamente uma espada quebrada. Pra quê? Mas aí o cara já leu a história toda, então ele manja. E então de repente, ele ficou de frente para aquele monstro, mas aquele bichinho começou a dizer que ele não iria conseguir lutar com algo assim, já que estava quebrada, e ele não iria conseguir a menos que tivesse uma habilidade específica. Porém, ele disse que não teria comprado ela se não soubesse disso, e o item equipado estava muito gasto para ser usado, e a durabilidade também, mas iria funcionar por um certo tempo, ativando então a habilidade de magia. E aquele Dokaeb não acreditou no que estava acontecendo, já que ele tinha a habilidade de Byung. Depois que ele matou a serpente marinha, ele procurou por uma habilidade chamada Aura de Ar, que conjurava a continuação da arma mesmo quebrada, e realmente aquela arma reagiu a isso, ativando então a lâmina dela. E então, agora sim ele conseguia cortar aquele monstro, e começou a cortar todos os tentáculos que viu em direção a ele, já que agora ele tinha pelo menos uma chance com aquela arma, mas ela ainda estava muito desgastada e consumia muita mana dele para ele continuar usando isso. E então ele começou a ler o livro rapidamente com o padrão de ataque daquele guardião das trevas, já que assim ele poderia desviar facilmente, e então usando a habilidade única marcador ativada para roubar a habilidade do soldado, e então ele poderia ter mais resistência e mais dano naquele monstro, usando também a habilidade dele de maestria com armas, correndo então em direção ao monstro e cortando ele várias vezes. Mas aquele monstro não parava de atacar ele de forma nenhuma, e ele continuava atacando também, mas ele sabia todas as direções aonde aquele monstro iria atacar, e depois de atacar 2 vezes, ele sempre dava um pulo para trás, e foi nesse momento que por um instante ele conseguiu cortar ele no meio, enquanto aquele monstro começou a berrar, mas o pessoal ficou impressionado sabendo como ele saberia o movimento dele antes mesmo dele ter feito tudo isso, e o nosso prota deu a fugida mais épica de todas, dizendo que eles só precisavam ler muito manhwa para saber que isso ia acontecer. Realmente, aquele Dokaeb não acreditou no que realmente estava acontecendo, já que aquilo era inusitado. Ele mesmo conseguiu derrotar aquele monstro. Todas as constelações ficaram abismadas vendo aquilo, e então aquela lâmina apareceu tão cedo em um cenário e nem eles acreditavam, já que essa lâmina era muito eficaz contra qualquer espécie demoníaca. Então ele começou a conversar com o Dokaeb, e ele começou a dizer que estava cheio de pessoas nessa sessão do Byung e na dele não, e ele disse que ele completou o cenário alternativo e agora queria suas recompensas. Ele realmente tinha cumprido as condições para receber 500 moedas, mas ele não perguntou se ele não iria matar aquele monstro, mas ele disse que não era adepto a matar, e não gostava de tirar vidas sem necessidade, mas é claro que ele estava mentindo. Então as constelações ficaram impressionadas pela sabedoria dele. Enquanto ele estava indo embora, alguém chamado Han Mion com certeza não iria deixar isso quieto, e o nosso prota viu que alguém apunhalou aquele monstro, e era ele, simplesmente com aquela espada de urso, assassinando então o guardião e recebendo as suas 9.000 moedas, já que era essa a recompensa por matar aquele monstro, e ele tinha conquistado o impossível, e como foi o primeiro a fazer, recebeu essa grande quantidade. E ele começou a gritar para Dokijar dizendo que era exatamente por isso que pessoas como ele ficavam sempre abaixo. Mas alguma coisa aconteceu, e o Rei Demônio, Deus da Ira e da Luxúria, ficaram muito irritados por ter matado o monstro da espécie demoníaca de Tia 7. Eles então lançaram uma maldição terrível na encarnação que deu o ataque final. Basicamente,
Ramion estava lascado agora. Ele disse que realmente não queria matar aquele monstro de propósito, já que monstros de espécies demoníacas são conectadas aos reis demoníacos. Portanto, matar o monstro da espécie deles era a mesma coisa que se tornar um alvo do rei demônio. E a maldição do deus da ira e da luxúria iria tornar a vida dele o maior pesadelo possível, fazendo com que as 8.000 moedas não se tornassem nada. Ele não sabia exatamente o que iria acontecer com ele, mas ele iria sofrer muito, enquanto o pessoal ficava admirado observando todo o conhecimento dele. Então, estava na hora de abrir o tesouro, e quando ele abriu, a menina recebeu um bracelete e o menino um escudo. Ele disse que era realmente bem extravagante. Ela, porém, achou bem extravagante, mas eram os itens bons para ele, dizendo que eles não deveriam se preocupar, já que ainda tinha mais um e que agora ele iria pegar. Então, ele abriu e recebeu o braseiro da chama, que era um item bem interessante, mas ele talvez pudesse usar isso para fazer comida, decidindo então pegar uma perna daquele rato terrestre e fazendo uma coxona de frango. Aí ele teve a melhor noção de todas, experimentar a comida de um manhã, dizendo que realmente era muito melhor provar do que simplesmente ler. E realmente era muito gostoso. Mas depois disso, eles começaram a fazer comida também. E o Ramion já ficou cagado de fome com um pedacinho de perna de rato, perguntou se ele poderia fazer também. E ele disse que ele deveria comer, já que ele não ligava, já que se ele não comesse também, ele não poderia lidar com aquela maldição. Mas aquela caixa ainda continuava brilhando. A Sanguian ficou impressionada, já que ele sabia até mesmo cozinhar os monstros que ela nunca tinha visto antes, e provavelmente porque ele leu muitas web novels. A dica funcionou. Agora ele tinha basicamente um forninho infinito. Ela então disse que ele estava olhando para a caixa já tinha um tempo, mas ela perguntou se tinha alguma coisa escrita na superfície, já que aquela caixa poderia dar itens aleatórios, e ela conseguiu entender aquilo. E o nosso prota estava observando aquela caixa tentando decifrar as escritas, mas a Sanguian disse que ela estava escrita que poderia trazer alguns itens aleatórios, e realmente ele não conseguiu entender nada, mas ela conseguiu decifrar rapidinho. E a verdade é que o tesouro naquela caixa preta, porém, eles disseram que estava tudo bem se Doki já abrisse, já que tinha sido ele a derrotar o monstro. E então, existiu uma caixa estranha que era possível encontrar se perambulasse nos primeiros cenários, colocando um objeto dentro dela. E ele colocou o núcleo de monstro de espécie demoníaca do Tier 7, que era do Guardião das Trevas, junto com a espada Fé Quebrada, e assim quem saberia trouxesse um item prêmio de edição limitada. Porém, aquele Demogorgon tentou dar desculpas dizendo que ele não deveria fazer isso, mas já era tarde demais, e ele então iria garantir um item de alto rank em troca. E o Demogorgon ficou doidão, dizendo que ele estava até mesmo encerrando a stream, já que as constelações não poderiam assistir que tinha aquela caixa lá, e de repente ele desligou o canal. E então um item aleatório foi gerado, e a chance de o resultado ser relativamente alto era muito pequena. Mais um item de rank alto apareceu, e quando ele abriu, pensando que aquela caixa tinha sido recolhida, mas tinha uma ali ainda. E então a espada que foi gerada, meu parceiro, era uma espada muito apelona, chamada Fé Inabalável, um artefato de constelação, e a espada pertencia ao herói Ryzen. E eles começaram a ficar muito felizes, dizendo que realmente a espada era muito incrível, mas agora era dele. E ele perguntou se tem algum problema, mas é claro que eles não discordaram de jeito nenhum.